Boa noite, Gui. Oxalá te abençoe, seja bem-vindo. Esperar aí um pouquinho o pessoal entrar. Rô, boa noite, seja bem-vinda. Tudo bem? Hoje eu peguei vocês de surpresa, né? Anunciei a live. E aí eu entrei aqui, né? Vamos esperar mais um pouquinho. E aí a gente já começa a live já. Hoje o tema é livre, né? Hoje não tem nenhum tema, nada assim específico. Conceição, boa noite, seja bem-vinda. Então, não tem nada, nenhum assunto específico para a gente abordar. Resolvi fazer essa live hoje com tema livre, porque aí a gente consegue atender um pouquinho a todos, né, naquelas dúvidas pontuais. Então, resolvi deixar hoje um pouco em aberto. Então, se vocês já quiserem aqui colocar as dúvidas ou as perguntas, também já pode ir colocando, né, porque logo mais a gente já começa aí. Pensou, né, Rô? Só acabei não fazendo a divulgação, mas tô aqui para a gente começar aí o nosso encontro, mais um dia de encontro, né, na nossa live. Então, quiserem já ir colocando aí as dúvidas de vocês, sugestões, né, alguma curiosidade, então já podem ir colocando aqui. Esperar mais um pouquinho, né? Como eu acabei não anunciando, então tem muita gente acho que ficou nessa dúvida aí também, se de fato ia ter ou não. Aí eu resolvi fazer essa surpresa de aparecer aqui. Para quem está chegando, boa noite. Às vezes eu não consigo visualizar todo mundo que entra, às vezes o celular trava um pouquinho. Rayane, boa noite. Pai Xalá te abençoe, seja bem-vinda. Mais alguém entrou e eu não vi? Para quem está chegando agora, nossa live hoje, o tema é um tema livre. É um tema aqui que hoje a gente vai abordar, claro, né? Dentro do que também tiver aí no meu conhecimento, de poder ajudar, né? Nessas dúvidas pontuais, questionamentos e tudo mais. Então, por isso que vou tentar, pelo menos aí uma vez por mês, deixar um tema livre, né? Porque senão, às vezes, a pessoa ela quer saber algum assunto bem específico, e aí às vezes demora, né? Porque é só um encontro por semana, e às vezes fala, eu quero tanto saber sobre isso, e aí vai saber quando que vai ter a live para falar sobre esse assunto. Aí acaba até passando um pouquinho, né? Do tempo. Aí às vezes a ansiedade é maior, vamos dizer assim, né? Então, hoje eu trouxe essa live justamente para a gente tirar aqui as dúvidas, né? E as curiosidades também. Então, quiserem já colocando aqui para a gente já começar a nossa live, tem 4 minutinhos ainda, né? Mas já dá para a gente colocar. Que tipo de assuntos que vocês gostariam que eu começasse, né? Que a gente começasse a ter essa troca de informação, qual que é a dúvida, né? No que eu posso hoje ajudar, o que eu posso orientar. Fala, nossa, é tão difícil, né? Ter um assunto assim, livre, e que às vezes na hora, quando são outros assuntos, a gente tem tantas dúvidas, aí quando chega nessa oportunidade, a gente fica até surpreso, né? E aí a gente fica até, fala, nossa, espantado aí também, né? Fala, não, é difícil de ter. Andréia, boa noite, seja bem-vinda. E é difícil de ter também. Tô só esperando aqui, ó, vocês começarem a colocar as dúvidas de vocês,
para a gente começar com um tema, né? Quem quer começar com um tema, e a gente já vai, um tema vai chamando o outro, né? E aí a gente vai abordando. Para quem está chegando agora, boa noite. Cris, boa noite. Paxalá te abençoe. Seja bem-vinda. Hoje a nossa live, o tema é livre. Então, vocês que dão a pauta da live de hoje, né? Vocês que começam aí com um assunto, com uma dúvida, com uma curiosidade, do que nós podemos aqui falar. O pessoal tá meio quietinho hoje, né? Quem quer começar com o assunto? Lucas, boa noite, seja bem-vindo. Quem quer começar aí com alguma dúvida, com alguma pergunta, alguma curiosidade também, para a gente começar. E ó, tá todo mundo quietinho aqui na live, gente. Como que a gente começa hoje, né? O nosso assunto da live. É muito importante saber os orixás de cabeça? Então, Andréia, quando a gente está dentro de um contexto espiritual, é importante sim, né? Às vezes, mas mesmo que não esteja ingressado, né, em alguma religião ou em algum vínculo com alguma casa também, é necessário saber? Sim e não, né? Porque assim, qual é o tipo de preparação que você tem? O que que você irá fazer com essa informação, né? Às vezes a gente acaba muitas vezes adquirindo uma informação e aí é aquele tudo a partir do momento, vamos lá, né? A partir do momento que a gente não tem conhecimento sobre tal fato, nós teoricamente não somos cobrados por isso. A partir do momento que a gente começa a ter um pouquinho mais de conhecimento, automaticamente se vêm as cobranças. A cobrança de quem? Dos outros? Não, a cobrança do nosso próprio consciência, da nossa própria consciência também, né? Mas assim, eu sempre falo para todo mundo, é importante de que a gente tenha esse conhecimento, né, dos nossos orixás, até para entendermos qual que é a nossa missão aqui, qual é o nosso propósito da nossa reencarnação, né? Qual é o objetivo? Por que que existem tantos orixás? O que são os orixás? Né? Que diferença que eles fazem na nossa vida, né? No que reflete, no que nós podemos também melhorar também em relação a isso, né? Então é importante ter esse significado, ter, né, de saber a importância e muitas vezes até de saber de como que eu cultuo, né? O que eu venho aprender, né? Todo o orixá de frente, né? Ele sempre é o nosso grande aprendizado, a nossa evolução, é aquilo que nós precisamos ainda crescer, ter um entendimento, a nossa evolução. O nosso orixá de Juntó, ele é o nosso ponto de equilíbrio, né? Então, assim, que diferença que ele faz também, né? Aonde eu devo me agarrar, aonde eu devo, são as minhas forças, é a nossa essência divina, né? Vamos se dizer, nosso pai e nossa mãe de cabeça, né? Os nossos orixás, né? Eles são fundamentais, principalmente para nós entendermos aqui qual que é o nosso princípio na Terra, né? Por que que nós nascemos, por que que passamos por certos desafios, não que eles vão nos colocar à prova, nada disso, né? Mas justamente para que nós possamos aí entender qual é a essência desse orixá, o que que ele trabalha, qual é a sua vibração, o seu magnetismo, para que eu, pessoa, ser humano, eu possa ter o aprendizado naquele quesito que é o nosso orixá, entendeu? Então, assim, eu acredito que seja de fato importante, né? Mas sempre tomando muito cuidado, até o grande conhecimento de que você vai ter, né, desse orixá, para você também não, para que não venha fazer nada de errado também, entendeu, Andréia? Boa noite, Vanessa, Cláudia, mãe Sandra, Pai Xalá te abençoe, seja bem-vinda, meninas. Hoje a nossa live é tema livre, tá? Eu acabei não anunciando, né? Não tem lá um tema específico, entrei aqui de surpresa, tinha muita gente que nem pensava que ia ter live hoje, e aí eis que eu apareço aqui às 20 horas, tá? Então eu deixei hoje o tema aqui livre para abordarmos qualquer tipo de assunto, óbvio, né? Dentro daquilo que eu souber também ajudar e orientar também. Então vai ser muito importante aqui a participação de todos vocês, né? Com as perguntas, com a curiosidade, para que a gente possa ter essa troca de informação também, tá bom? Selma, boa noite, seja bem-vinda.
Eu falo boa noite assim no geral, porque muitas vezes eu não consigo aqui visualizar todo mundo que entra, tá? Sou boa noite, Pai Oxalá te abençoe, seja bem-vinda. Então, Andréia, você falou que para isso, para poder aprender mais sobre eles. Hoje tem vários cursos, né, que você pode fazer para que venha ter esse conhecimento dos orixás e tudo mais, né? A gente tem desde doutrina umbandista, que às vezes, né, acaba sendo um curso mais rápido, mais objetivo, né, só para falar dos focos principais, né, dentro de uma doutrina umbandista. E aí tem o curso de teologia de Umbanda, né? O teu curso de teologia de Umbanda, ele é um dos cursos mais completos que tem, né? Dentro da Umbanda, obviamente tirando o sacerdócio, né? Mas porque ele vem falando, até porque qual é a necessidade, como teve o surgimento da Umbanda, o que, que são os orixás, no que eles trabalham, o que são os orixás cósmicos, o que são os orixás universais, quais são os entrecruzamentos, né, que se faz com os orixás, as entidades que também trabalham aí, vamos se dizer, que são subordinadas, né, pelos orixás também, qual é a diferença, qual é a forma de trabalho. Então, hoje a gente encontra na internet, tem livros que vão falar bastante sobre o orixá. Só que aí o que acaba acontecendo, né? A gente precisa tomar muito cuidado a fonte que a gente pesquisa, porque são dentro da Umbanda, dentro da própria religião, existem várias vertentes, né? Então, existem várias umbandas dentro da Umbanda. Então, às vezes, tem alguém que tem um conhecimento, um fundamento no candomblé, então ele já vai ter uma percepção totalmente diferente. Um que vai ser Umbanda branca já tem uma outra percepção, uma Umbanda sagrada vai ter outra. Então, assim, a gente só pede, né, dá sempre uma dica aí para o pessoal tomar cuidado qual é a fonte que vai pesquisar. Porque muitas vezes acaba tendo uma opinião distorcida, porque são doutrinas, né? São doutrinas e visões, vivências também totalmente diferentes, tá bom? Tânia Quintali, boa noite, seja bem-vinda. Chay Araújo, deixa eu voltar aqui. Hoje, para quem está chegando agora, a nossa live é tema livre. Então, hoje aqui é um tema, né? A gente deixou esse, obviamente, aqui livre para que a gente possa aqui abordar vários tipos de assunto, né? Curiosidades, dúvidas do que vem ter. Já estava matriculada, veio a pandemia e parei. Umas e vou fazer o curso de teologia. Hoje o curso de teologia ele tem tanto online como presencialmente, né? Então, o que acaba aí facilitando, porque ele é um curso teórico, né? Então, ele não tem nada de prática. Geralmente, quando eu dou curso de teologia dentro do meu terreiro, eu sempre acabo puxando um pouquinho para a parte prática, mas não para incorporação, nada disso. Mas na hora de fazer uma oferenda, justamente na hora de acender uma vela, de trabalhar os sentidos, de aguçar aí os tipos de mediunidade, eu gosto de trazer um pouquinho de prática, porque para aguçar um pouco mais, né? Porque senão fica só muito teoria, teoria. Mas assim, o curso mesmo de teologia, ele é teoricamente 100% teórico, né? Guilherme, já vi em alguns lugares que o comportamento da chama quando acendemos uma vela tem diferentes significados. É um fato? O que acontece, Gui? E não é, porque depende muito, né, da qualidade da vela, da cera, né, o material. E em muitos lugares, em algumas fábricas, eles acabam se utilizando, né, da borra, né, das boas do que acabam sobrando das velas. A gente precisa ver muito bem o local onde a gente vai acender essas velas também, para ver se não tem uma corrente de ar, né, se não é um lugar que é muito aberto. Mas geralmente a gente sempre percebe que quando uma energia ela tá mais serena, ela tá mais branda, vamos se dizer assim, é aquela chama que ela tá lá bem viva mesmo, com as cores bem ativas, e que ela não fica tremendo, né? Ela não fica falhando, vamos se dizer assim. É uma forma que a gente também tem de perceber que pela chama da vela é que quando ela começa a falhar muito, a gente acende, apaga e ela fica chuviscando e às vezes a chama fica bem baixinha assim também, são as energias mais densas, né? A energia mais pesada para poder se trabalhar. Mas é claro, né? Entra também isso que eu acabei de falar do contexto, da qualidade do material da vela também, né? Mas se for um local que a gente compra, sabe realmente de fato, né? A fábrica que acaba aí produzindo as velas de boa qualidade, né? Boa qualidade a gente acaba pagando um preço um pouco mais caro, mas a gente sabe da qualidade que tem. Podemos sim
fazer essa leitura, né, pelas velas, justamente pela chama das velas. Então, é fundamental até a gente também parar, observar e tudo mais, os pedidos que nós estamos fazendo, porque qual é o grande poder da vela? É justamente quando a gente acende a vela, né? São os pedidos que nós estamos fazendo naquele momento. Não importa o tempo que ela vai da sua durabilidade, se ela vai durar uma vela de 7 dias, se de fato ela vai durar 7 dias, se ela vai durar 9, se ela vai durar 3. É claro, né? Nos casos mais graves, a gente vê às vezes vela de 7 dias, vamos se dizer, de bom material, de boa qualidade, às vezes durarem 3, 4 dias. Então a gente percebe que existiu uma grande necessidade, né, para acender aquela vela, para trabalhar aquela energia. Então se trabalhou muito mais naquele quesito que foi feito. Mas já aconteceu várias vezes de você acender uma vela de 7 dias, ela dura 9, dura 10 dias, né? Então é a intensidade daquilo que está sendo trabalhado, tá? Mas é claro, é importante a gente observar a chama da vela, porque ela pode sim, em muitos casos, ela ter um grande significado. Então, quanto mais a pessoa ela está elevada, mais a chama da vela também vai ficar mais acesa, mais ativa, não vai ter falhas, não vai chorar, né? Agora, quando as energias estão um pouco mais pesadas, acontece às vezes do apaga e a gente tem que acender, depois apaga de novo, depois tem que acender, né? Então, isso pode também acontecer. Ou simplesmente da chama ficar baixinho, ficar lagrimejando bastante. Então, aquilo está sendo muito mais trabalhado e sugado energeticamente também, tá bom? Gente, o pessoal que está chegando agora, boa noite, sejam bem-vindos, Lua, Ana Paula, mãe Andréia, Pai Xalá te abençoe, Elaine, Pai Xalá te abençoe, Fernanda, boa noite, Nayane, Pai Xalá te abençoe, seja bem-vinda. Nossa live hoje é tema livre. Cristiane Trindade, boa noite. Então, eu vim aqui hoje para poder ajudar e auxiliar nas dúvidas pontuais que cada um tem, né? Porque às vezes até a gente chegar num assunto mesmo que cada um quer saber, demora-se um pouquinho, né? Os temas. Então, eu deixei esse hoje o tema livre, tá? E aqui vocês coloquem as dúvidas, as curiosidades, as perguntas de vocês. E aí eu vou respondendo, né? Dentro daquilo que eu também conheço, dentro das possibilidades aí também, tá? Vini, boa noite, Pai Xalá te abençoe, seja bem-vindo. Fernanda Garcia, boa noite, seja bem-vinda. A todos que de repente se passou alguém aqui eu não falei boa noite, sejam todos bem-vindos, tá? Laine, aqui a Conceição ela tá perguntando sobre benzimento, né? É um dos assuntos que eu adoro falar também do benzimento, porque foi um mistério que por muito tempo ele ficou adormecido, né? Não se teve esse despertar, porque nós tínhamos muito aquele conceito, né? Que eram as nossas. Tiago, boa noite, seja bem-vindo, Pai Xalá te abençoe. Que eram as nossas antepassadas, né? Que tinham todo esse conhecimento, e muitas vezes não foi repassado isso, não se deu tempo, né? Ou realmente era aquilo que era muito guardado, que era muito fechado, para poder passar esse mistério. Então, o que nós temos aí de visão de conceito de grandes benzedeiros ou de benzedores são aquelas pessoas mais idosas que moram numa casa mais simples, né, mais humilde. E todo mundo conhecia, vamos dizer assim, que no bairro todo mundo conhecia. Ah, precisa de uma benzedeira, ah, vai lá em fulano de tal, né? Hoje em dia é muito difícil de a gente encontrar, né? Não existe mais aquela. Tem, mas não é mais tão comum a gente ver aquela figura da senhorinha, da simplicidade, de tudo mais. Por que que se teve tudo isso, né? Antigamente, pelos próprios índios, pelos próprios pajés e caciques, eu não tinha essa medicina tão tradicional e tão evoluída do jeito que nós temos hoje. Então, se utilizava de todos os recursos que tinham na natureza, as ervas principalmente, e aí onde eram feitas as suas canções, as suas cantigas, as suas rezas, né? Todas as suas louvações, em cima daquelas ervas, em cima daquela pessoa que necessitava, e a partir de então era proporcionado a cura, obviamente, de todas as formas, não mais só física, mas simplesmente dos corpos espirituais. Eu falo que toda a cura ela é feita pelos corpos vibracionais para que assim nós possamos sentir essa diferença no nosso corpo físico. E aí se tinha uma grande cura. Depois, com a evolução do mundo, da medicina e tudo mais, alguns mistérios foram se acabando, foram ficando adormecidas, essas pessoas foram tendo a sua partida e os conhecimentos não foram repassados.
Assim como a gente fala do caso de feiticeiras, de bruxas, né, de encantamentos e tudo mais. Então, todos esses tipos, né, de benzimento, feitiçaria, bruxaria e tudo mais, eram conhecimentos que não eram passados e que se perdeu, né, aí em algum tempo, em algum momento se perdeu todo esse mistério, né, ficou lá esquecido. Por isso que hoje, de uns 2 anos, 3 anos para cá, isso veio muito, né, veio ter essa grande busca, essa grande procura. E aí as pessoas falam, nossa, mas para ser um benzedor, para ser uma benzedeira, não precisa de ter um dom, não precisa de ter isso. Mas quem disse que nós não temos? Ele não foi explorado, simplesmente ele não foi trabalhado, ele não foi exteriorizado. Eu sempre, quem fez curso de benzimento comigo, eu sempre falo, né? A partir do momento que a gente procura um curso, aquela essência, aquela vibração e o magnetismo já existe dentro de nós. Então é o verdadeiro chamado. Por isso que tem cursos que a gente olha e fala, eu não faria um curso desse, eu não tenho interesse. Pode ser que você nunca realmente, de fato, faça esse curso, mas também pode ser que naquele momento não seja o momento adequado, né? E aí você acaba postergando até que chega o seu grande chamado, e aí você fala: nossa, por que eu não fiz isso antes? Porque não era antes, era justamente naquele momento. Isso aconteceu muito comigo na radiestesia, né? Eu fui deixando para frente, para frente, para frente, para frente, e aí no dia que eu falei, agora eu vou fazer esse curso, deixa eu ver. Eu me apaixonei, eu sou encantada, sou fascinada por radiestesia, né? Mas eu ainda me questionei várias vezes, nossa, mas por que eu não fiz esse curso antes, né? Porque não era o momento era no momento exato de que eu estava fazendo. Fábio, Jefferson, boa noite, seja bem-vindo, meninos. Então, são os despertares, né, que nós temos aí. Então, o benzimento é uma prática de oração, né, desde o momento que nós tenhamos aí a consciência de que é proporcionar o bem, de poder ajudar o próximo, também a nós mesmos, obviamente. E o benzimento é a prática da oração. Então, assim, todo mundo pode ser benzedor, né? Todo mundo pode ser uma benzedeira, não existe restrição. Existe aquilo que nós chamamos dentro da alma, dentro do nosso coração, que é a gente querer proporcionar, né, ser o intermédio, um intercâmbio entre a espiritualidade e entre a parte material, o plano material, para que possamos aqui de poder proporcionar, de ajudar, né, o progresso, a evolução, abrir os caminhos, né, tirar alguma interferência negativa de que esteja em cima daquela pessoa. Então, o benzimento nada mais, nada menos, que são as formas da gente verbalizar e as formas da gente evocar uma força, de invocar, de rezar, de orar, de louvar, né, uma divindade mesmo, e de fazer aquela prática, né? Então é um chamado. O benzimento, ele hoje, vamos colocar aí também de 2, 3 anos, é um dos cursos que mais está sendo procurado, né? Porque é justamente esse resgate da nossa própria ancestralidade, como assim magia natural, como benzimento, magia natural, bruxaria, são resgates de que nós estamos passando nessa mudança transitária, planetária que nós estamos aqui passando neste momento, né, de alguns anos para cá, dessa evolução à busca mesmo de uma elevação espiritual, que são justamente através dessa conexão da própria autocura, que é o que a gente consegue aí se realizar. Por que hoje se fala muito em sagrado feminino, né? Por que fala hoje muito de bruxaria? Porque você resgatar a sua própria força e essência. Por quantos anos as mulheres elas não foram massacradas, né? Elas foram julgadas, elas foram colocadas, rebaixadas, né? Foram colocadas para baixo de que ela não tinha potência, de que ela não tinha força, que a mulher ela tinha que ser submissa, que a mulher ela tinha que casar e tinha que só ficar na cozinha e cuidando dos filhos e lavar roupa, né? E a mulher ela criou essa autoindependência. Hoje a gente pode observar que a maioria das empresas, dos lugares, quem comanda mais, quem são mais líderes são mulheres, né? Só que com tudo isso também se perdeu muito aquela essência do magnetismo feminino e acabou mudando muito para o masculino. Então, mulher deixando de ser mulher, vamos se dizer, na própria sensualidade, na conquista e tudo mais, e tendo essa sua essência mais masculina,
nada a ver aqui com opção sexual, né? Mas ela mudou sua essência para o masculino devido à garra, à força, à liderança, à conquista, o poder, né? Então, tudo que está vindo hoje em dia é um próprio resgate, né, do que já tinha lá atrás, mas mostrando para nós, seres humanos, que nós podemos e somos mestres de nós mesmos, né? Então, é através desses resgates, é através desses reencontros com a nossa própria ancestralidade, daquilo que já existe, só não foi lapidado ainda, é onde a gente tem essa grande descoberta. Então, todo mundo pode ter esse acesso, todo mundo pode ter esse conhecimento. Quanto mais conhecimentos tivermos, é muito melhor para a nossa própria evolução, para a evolução do mundo, do universo, para uma conscientização, que é o que a gente tem buscado aí, principalmente a partir de 2017 para cá, que é esse despertar à busca de novas coisas, entendeu? É... Umbanda Sagrada, para quem está chegando agora, a nossa live hoje é tema livre. Então hoje é muito importante, né, a participação de todos vocês aqui, né, para tirarem as dúvidas, para poder aqui abordar um pouquinho de cada tema, né, das curiosidades que tem, né? A gente sempre tem alguma dúvida, alguma coisa, a gente não precisa ter vergonha, né? Acho que estamos aqui todos numa mesma situação, que é aprender, apenas isso, tá bom? Umbanda Sagrada, qual a diferença de Umbanda Branca? Então, Andréia, Umbanda Branca, ele leva muitos fundamentos do próprio kardecismo, de uma mesa branca, né? Então, dependendo do lugar, da casa, da doutrina, do dirigente espiritual, vamos dizer assim, às vezes não se trabalha com todas as linhas de trabalho, às vezes não trabalho com todos os orixás, né? A Umbanda Sagrada, ela teve também, né, se chegou aí um dos tipos dentro da Umbanda, trabalhando e desenvolvendo, né, e também dando essa amplitude aí dos orixás aos 16 orixás, né? Trabalhando com os 14 orixás da direita, também fazemos aí indiretamente aí uma referência aos orixás à esquerda, por mais que a Umbanda não cultue orixá Exu, orixá Pombagira, né? Mas nós sabemos que existem, né? Que eles são aí o que dão os tronos, né? O Marró e Merró e Er, que dão a sustentação a Exu e Pombagira também. Então, a gente vem aí tendo essa conscientização de que na Umbanda Sagrada são 7 sentidos, 7 magnetismos, 7 vibrações, 7 linhas, 7 tronos, né? Que fazem a composição desses 14 orixás, trabalhando naquilo que ressalta as nossas qualidades, também aí mostrando quais são os nossos erros, né? E que vem aí fazendo esse trabalho de correção, de punição e tudo mais, para ajustar, para poder equilibrar e levar aí para um magnetismo novamente dentro dos tronos dos orixás universais. Então, dentro da Umbanda Sagrada, nós não temos essa restrição, né, de trabalhar aí com as linhas de trabalho, com os orixás também. Então, não que seja melhor, né? Toda a Umbanda, ela é linda, bela, maravilhosa e perfeita, assim como todas as outras religiões, porque vai chegar um único Deus, nosso Pai Olorum, né? Então, é onde a gente vai chegar, todos chegam lá. A única coisa que tem essa diferença é que cada um vai buscar um caminho diferente para poder chegar até o Criador, que é a parte mais importante, né? O caminho onde cada um se vai, aí é uma questão de livre-arbítrio. Então, a Umbanda Branca, ela tem um fundamento, um segmento muito diferente do que segue a Umbanda Sagrada. Vai muito daquilo que a gente se encontra, daquilo do que a gente se acha, dos nossos próprios princípios, conceitos também. Então, por isso que existem tantas, como Umbanda Trançada, Umbanda Molocô, Umbanda Omblé, né? E vem outras misturas também de outras culturas, de outras religiões também, e aí acaba se dando um nome diferente em relação a isso, tá bom? Mas é uma religião, né? Uma Umbanda, assim como as outras também. Deixa eu lá. Ó, tá faltando aqui, ó, sugestões, temas aqui pra gente abordar, né? Sou bisneta de Índia e aprendi com minha mãe a curar tudo na base das ervas e pretendo ainda me aperfeiçoar no curso de ervas e benzimento. Enfim, vontade de muitos conhecimentos. Então, Andréia, eu tenho uma boa novidade para vocês. Mari, boa noite, seja bem-vinda. A partir do mês, e engraçado que eu estava até falando sobre isso um pouco antes de começar aqui a live, eu estava falando com uma filha da casa. Eu gosto muito de buscar conhecimento e de passar, de repassar conhecimento também, né? E aí eu resolvi vir trabalhar com uma magia natural.
dentro desse curso de magia natural, ele é um curso que ele vai ser um pouco mais extenso, né? Mas porque vamos aqui abordar banhos para vários tipos de finalidade, como se preparar, benzimento, defumações bem específicas para cada caso. Vamos falar também sobre ungüentos, óleos, poções, garrafadas, chá, fitoterapia, mandalas de cura, mandalas de proteção. É um curso que ele é teórico e prático também ao mesmo tempo, né? Então, vai falar de aromaterapia, nós vamos falar também de florais, vamos falar de cristais. Então, ele é um curso muito mais voltado para esse mundo de ervas, plantas, sementes, raízes, caules, que é tudo que nós podemos aqui utilizar. Então, ele não tem vínculo com nenhum tipo de bruxaria, nada disso. Ele é um curso de magia natural. Magia natural é nós podemos aqui trabalhar com o poder das ervas, sempre a nosso favor, e também, por que não, né, fazer lá o seu óleo, né, com as ervas, de você poder fazer suas garrafadas, de poder fazer álcool, de poder fazer várias poções. E por que que isso também não virá, de repente, é uma questão de que você abrir uma empresa. Eu tive duas alunas que fizeram o curso comigo, né? E elas aprenderam muito sobre isso. E hoje elas têm uma empresa online onde elas fazem vendas de ervas, tanto seca como nas poções, perfumes, que é o que a gente vai aqui aprender, aromaterapia, a como fazer perfume, a como vender perfume, como a gente fazer tudo isso. Então, vai ser a partir de agora de setembro, vão ser as quintas-feiras, quinzenais, né, os nossos encontros. Então, é entrar no mundo das ervas. Como a gente vai entrar numa questão muito fitoterápica, então a gente tem que estudar doenças, a ervas que pode, óleos essenciais, né? Então, se uma pessoa ela já tem pressão baixa, tem um monte de coisa, será que eu posso usar o alecrim? Né? O alecrim para banho ele funciona de uma forma, o chá de alecrim é para outra, mas e o óleo essencial? Ele também vai ter o mesmo efeito? Às vezes, o que a pessoa ela pode tomar de banho e ela pode tomar de chá, ela não pode usar óleo essencial, entendeu? Então, é por isso que acaba sendo um pouco extenso, mas é um curso dinâmico, porque ele tem aula prática, né? Vocês vão fazer os seus perfumes, vocês vão fazer os seus óleos, vão fazer suas garrafadas, vão fazer os seus vidros de álcool, né? Eu tenho dentro do terreiro e tudo mais. Então, uma das novidades que eu acabo trazendo aqui também, tá bom? Mari, não chegou atrasada, só um pouquinho, mas ainda estamos dentro do tempo também. Mari, Valquíria, boa noite, seja bem-vinda. Kátia, mãe Dora, Pai Xalá te abençoe. Kátia, Pai Xalá te abençoe, seja bem-vinda. Então, hoje é nosso, para quem está chegando agora, acabei não anunciando a live, né? Não coloquei nenhum assunto específico, nem anunciei que teria live, simplesmente eu apareci aqui de surpresa. A nossa live hoje, ela é um tema livre, né? Então, eu venho aqui para tirar as dúvidas realmente pontuais, né? Sugestões aqui, alguma curiosidade que muitas vezes acaba até passando, às vezes não é um momento propício, dependendo do assunto específico que é da live. E às vezes até a gente esperar uma oportunidade para falar sobre isso demora um pouquinho, tá? Então, aqui hoje eu preciso muito, 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 muito da ajuda de vocês, para vocês colocarem as dúvidas aqui para que a gente possa abordar, tá? Então, não tem restrição de assunto, não tem nada, claro, dentro daquilo que eu puder ajudar e proporcionar também. Mas é legal ter essa troca. De vez em quando eu vou fazer isso, né? Trazer um tema livre para que a gente possa aí realmente, de fato, matar um pouquinho a nossa curiosidade, tá bom? Poderia falar um pouco sobre patuá para proteção? Ótimo. Tanto que nesse curso aí de magia natural, a gente vai também fazer os nossos patuás, nossos amuletos, consagrar e tudo mais, né? O patuá, a gente fala que é todo aquele elemento que a gente acredita que vem trazer tem um grande significado e que nos traz aqui um conforto de estarmos seguras e protegidas por alguma divindade, por alguma força maior. Então, o patuá vai ser desde você usar um fio de conta, que é onde você acredita que você usando aquele fio de conta de Oxalá, de Ogum, de Yansan, de Exu, de Pombagira, é aquela que é a sua força. Desde você colocar um pingente,
né? Que vai, eu quero colocar um cristal, eu quero colocar aqui uma figa, quero colocar aqui uma âncora, né? Porque eu acredito que na força desse amuleto, né, ele vai me proteger de alguma forma. Ah, eu quero fazer um patuá. Ou vocês um dia foram em algum terreiro, passou com alguma entidade, e aí ela pediu um olho de cabra, pediu um olho de boi, pediu um cristal, né? Pediu um punhado de ervas, e aí pediu para você levar um pedaço de tecido, colocou-se aqueles elementos lá dentro, foi lá, muitas vezes amarrou o saquinho e pediu para vocês carregarem aí na bolsa, ou deixar na mesa de trabalho, ou deixar dentro de casa. Então, o patuá, assim como o amuleto, talismã, são todos aqueles elementos do qual a gente coloca aí uma grande força, uma potencialidade de que de fato vem nos proteger. Então, eu posso justamente carregar comigo um cristal e eu falar assim: esse é o meu patuá de sorte, esse é meu patuá de proteção. Para onde eu vou, eu carrego esse cristal. Vamos dizer aqui, vai, eu tô aqui com uma ônix, né? E aí eu acredito que essa ônix aqui, ela é a minha pedra de proteção, que vai quebrar toda a negatividade, que vai, se tiver alguma energia contrária, ela vai me bloquear, ela vai também já me descarregar, vai me trazer essa proteção. Eu mesma posso pegar e dentro daquilo que eu acredito, fazer as minhas próprias orações, né? E de pedir. A gente conversa com os cristais, né? A gente registra quais são as nossas intenções naquele cristal. É obviamente que a gente pega um cristal, a gente limpa, energiza, descarrega todo ele, para ele retirar todas as marcas, todos os registros também que foram colocados, porque o registro de um cristal é desde o momento da sua extração, né? Então, está lá na memória do cristal, tá a memória desde o momento da sua extração até toda a caminhada que ele chegou para ir naquele comércio, né? E aí chegou naquele comércio, várias pessoas colocaram a mão naquele cristal, simplesmente, ai, que pedra linda, ai, que maravilhosa, essa pedra trabalha nisso, ai, eu quero tanto, queria tanto poder ter essa pedra, mas agora eu não posso comprar, né? Vamos dizer assim. E o cristal, ele foi registrando todas essas informações. Então, quando a gente adquire ou quando a gente ganha, é necessário de que a gente venha limpar, descarregar esse cristal, né, neutralizar todas as energias, e ele vai começar a registrar, a trabalhar, a ter uma nova função a partir do momento que você colocar as intenções. Então não é só eu adquirir um cristal e vou colocar aqui, né? Não vai ter função nenhuma, é só um enfeite que você tá aqui no pescoço. Mas se eu pegar de repente lá o meu quartzo rosa, né, e falar assim, essa aqui é a minha pedra do amor, mas não é amor só conjugal, é a pedra do amor, onde todas as pessoas, né, que encontrarem no meio do meu caminho, todas as pessoas que olharem para mim, me virão com os olhos do amor, da gratidão, né, da benevolência. Então, eu estou registrando aqui, né, a partir de hoje eu vou usar esse quartzo rosa porque ele vai ser o meu patuá, ele vai ser o meu colar de proteção, ele vai ser meu colar de atração, ele vai ser meu colar de prosperidade. Então, é justamente isso que a gente pega e a gente acredita que esse aqui seja o nosso patuá. E patuá existe tanto para descarregos, tanto também de proteção, como de prosperidade, de abertura de caminho. Existem vários tipos, né, de proteção. Podemos fazer com grãos, né? Podemos aí fazer com os cristais, com sementes, com ervas secas. Então, tudo isso é uma forma. Nós podemos fazer como uma entidade espiritual também, obviamente, vai fazer ou nos conduzir para que realmente façamos. E ele tem uma, não é que ele tem uma durabilidade. A gente fala que patuá, talismã, amuleto, ele vai estar contigo até o momento que ele achar que é propício trabalhar para você, né? Naquilo que ainda você tem aquela necessidade ainda de estar com ele. A partir do momento que já trabalhou, já descarregou, já neutralizou, já potencializou, já fez tudo que tinha que fazer, é simplesmente se patuar, ou você perde, ou ele abre, né? Você não sabe onde ele tá mais, porque ele já trabalhou, ele já teve a sua função, ou ele tem um tempo, né? Porque nós podemos aí fazer um patuar e falar assim, ó, ficaremos para um ano, né? Então, uma energia de 12 ciclos, de 12 energias, de 12 meses, né? Trabalhou. A partir de agora, nós faremos esse tal propósito. Então, cada patuar, ele tem, obviamente, sua funcionalidade, né? E existe também um propósito aí também, tá bom? Então vai tudo daquilo que depende de tudo aquilo que a gente acredita também, tá bom? É, o cristal que vai na quartinha de batismo não precisa ser reenergizado. O que acontece?
Como na quartinha é um trabalho, é o que a gente tem aí, a nossa manutenção, de ter aquela limpeza da quartinha, de trocar a água, de fazer as nossas orações, automaticamente ela já está numa única finalidade, que é aquilo do propósito que foi colocado na sua quartinha, nas suas intenções, né? Então, a partir do momento que troca a água, tem lá a quartinha, tem lá o cristal, lava-se o cristal e coloca de novo lá dentro da quartinha e faz as suas orações, você já está colocando um novo registro. A própria água do qual nós limpamos, ela também já é uma fonte também, né, limpadora, vamos dizer assim, e que ela vai justamente já fazer esse trabalho de limpeza, né, e de poder também de fazer novos registros das informações e daquilo que você também está colocando, tá? Então, não, neste caso, de dentro da quartinha, não há necessidade, a não ser que quem participa de alguma outra doutrina ou se tem algum outro tipo de orientação do dirigente espiritual vai seguir sempre aí o seu mestre, porque é a melhor forma de poder, de sermos conduzidos também por uma orientação, tá bom? Cida Raimundi, boa noite, seja bem-vinda. Mais dúvidas, curiosidades? Compartilhem esta live, gente. Eu tenho visto aqui, tem muita gente compartilhando a live, né? Isso faz com que nosso conhecimento aqui, né, as nossas trocas de informações cheguem a mais pessoas possíveis também, né? Todas as lives, assim que termina, eu já subo também no canal do meu YouTube também. Então eu sei que lá também tem muitas pessoas que visualizam. Às vezes tem pessoas que não conseguem assistir aqui comigo, mas que assistem depois, que fazem comentário lá na minha página do YouTube, então no meu canal, né, não é página, no meu canal do YouTube. Então vamos compartilhar, né, para que chegue ao máximo de pessoas possíveis também. Mais dúvidas, curiosidade, ó, hoje as horas estão passando assim, ó, lentamente, do jeito que vocês gostam, né? E aí tá faltando um assunto aqui, ó, né? Dúvidas, sugestões para a gente aqui abordar nessa live de tema livre, né? Que olha, vai saber quando que a gente vai ter essa oportunidade aqui de novo, né? De ter um dia livre para a gente tirar e abordar o assunto que a gente quiser aqui também, né? Falar um pouco de cromoterapia. Cromoterapia, ela também, até pelo próprio nome, ela é uma terapia através das cores, né? As cores, elas têm muito a nos dizer, né? Desde a nossa própria vestimenta, desde o ambiente onde a gente trabalha, da onde a gente dorme, de tudo aquilo que a gente faz. Então, ela é uma cura que é proporcionada através das cores. Por isso que quando a gente chega em alguma casa religiosa, sempre tem lá uma luz, vai ter uma luz verde, vai ter uma luz azul, uma luz dourada, uma luz lilás, né? Depende do que for cada propósito. Isso é muito normal quando a gente frequenta o kardecismo, né? É a sala um, a sala azul, a sala verde, a sala lilás, a sala amarela. E aí, dentro de uma triagem do que eles fazem para as pessoas que chegam até lá, os assistidos, e eles identificam qual é o melhor tipo de sessão de terapia ou de atendimento do que tem que ser feito. Na Umbanda, a gente trabalha, obviamente, de uma forma diferente, mas a cromoterapia, a gente fala que ela está até na própria essência, no magnetismo e na vibração dos próprios orixás, até porque cada orixá rege também, né? Tem aí as suas cores específicas, através das velas, né? Através das cores das nossas paredes, de tudo mais. Então faz toda uma diferença, né? As cores, elas estão muito envolvidas, obviamente, nos nossos chakras, né? A gente fala aqui nos nossos 7 chakras principais, cada um deles também associado às cores. Essas cores são muito associadas a dentro do que nós chamamos as cores do arco-íris, porque são as cores das transformações, das transmutações e também das renovações que nós precisamos ter aí para o nosso caminho. Então, o que é cromoterapia? É a cor que a gente dá. Então, é a cor que a gente dá para tudo na nossa vida, né? É a cor, ó. O que é a palavra acordar, né? Então, às vezes fala, eu acordei. Mas não é assim, eu acordei. Então, a palavra assim, acordar é a cor que você dá para a sua vida, né? Então, a gente pode hoje acordar e tá um dia ensolarado. E a gente fala, nossa, que dia horrível, que dia triste, que dia sombrio. Você já deu uma cor para aquele dia. Não importa o quanto esteja ensolarado lá fora, você vai enxergar que ele tá sombrio, que ele tá escuro, que tem nuvens pretas e tudo mais. Às vezes a gente pode acordar e o dia tá nublado e a gente fala: "Nossa, que dia lindo, que energia maravilhosa". Aí você olha e fala: "Mas
Aonde? O céu tá escuro, né? Tá chuviscando, mas você determinou que a sua energia, que a sua vida, o seu dia vai ter aquela cor, né? E aí tá um dia assim, vai, um frio, e aí a pessoa sai na rua de cor de rosa, sai de amarelo, aí a turma fala: Nossa, onde essa pessoa vai? Mas porque foi o que ela colocou. Ela tá trazendo o rosa porque ela tá trazendo o amor. Ela tá trazendo o amarelo para a vida dela porque ela tá trabalhando a parte intelectual. Ela precisa trabalhar o racional, ela precisa ser lógica, ela precisa ser objetiva. Então, a cor amarela, ela vem para trabalhar no intelecto. Eu quero estudar, eu quero ter novas ideias, eu quero ter criatividade. Eu vou pôr elementos, né, nas cores amarelas, vou pôr, de repente, numa sala de estudo, vou colocar uma cor amarela, uma parede e tudo mais. De repente, eu preciso ser mais sociável, né? Eu preciso ser mais receptiva às pessoas que chegam até a minha casa. Então, na sala, eu vou colocar uma parede vermelha, ou eu vou colocar os meus enfeites mais puxados para o vermelho, porque vai trabalhar no convívio, na parte social, daquilo de você poder dialogar, de você poder conversar, né? Então, a gente só fala que as cores vermelhas a gente evita, né, de colocar na cozinha, né? Porque a gente pode perceber que no fast food as cores são vermelhas, restaurantes, as toalhas e tudo mais, churrascaria, porque as cores vermelhas não é que é um padrão, né? É que a cor vermelha, ela trabalha a impulsividade também. Então ela faz com que você come mais, né? Então você tem aquela impulsividade de comer e de ingerir muito mais. Só que aquele teu negócio, que nem você chega no restaurante, você chega aí numa lanchonete e tudo mais, você come, 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 pronto, acabou, você vai embora. Você não consegue ficar muito tempo. Você fica o tempo para saciar a sua fome, porque vai abrir uma fome gigantesca. Você vai comer enquanto você tiver com fome. Na hora que acabou, você não vai ficar assim, ah, eu vou ficar batendo papo, vou ficar dialogando. Não, você vai, ó, embora. Esse é realmente o intuito. A maioria dessas empresas, elas fazem consulta, né? Aí tem consultoria em Feng Shui, porque Feng Shui, além de você trabalhar com Bagua, é você também trabalhar com as cores dentro da sua casa, ver que de repente aquele ambiente, né, a parte da saúde na sua casa precisa trabalhar mais com azul, né? Às vezes, para você trabalhar mais a energia do dinheiro, da conquista, do reconhecimento, você precisa trabalhar mais com a cor laranja. Então, a gente fala que cromoterapia, alinhamento de chakra, todas as terapias, elas estão envolvidas com cores. Feng Shui, então, nem se fala, né? Feng Shui, às vezes, vai falar assim, olha, no banheiro da sua casa, você precisa colocar um vaso de flor, você precisa colocar um cristal da cor amarela. Aí você fala, nossa, mas cristal dentro do banheiro? Sim, justamente para que você possa a equilibrar e harmonizar a energia daquele ambiente. As cores, elas são fundamentais. Se dentro do seu quarto você costuma colocar muitas cores vermelhas, cores amarelas, laranjas que são as cores quentes, você não consegue dormir bem, você tem uma noite agitada. A gente percebe isso até às vezes pelo lençol da cama. Ah, é bonito porque trabalha sensualidade, né, um monte de sedução. Mas, por um outro lado, você pode perceber que são noites que você não consegue dormir bem. São noites mais agitadas devido às cores. Se você também tem muitas cores vermelhas. Tem gente, às vezes, tem parede vermelha dentro do quarto. Nada contra, né? Mas quando a gente fala de terapias com cromo, tem tudo a ver isso também. Se você, de repente, coloca muito azul no seu quarto, o que vai acabar acontecendo, né? Vai te dar muita sonolência, porque o azul, o claro, ele vem justamente para apaziguar a sua energia, vem dar uma baixada, uma desacelerada em você, né? Para que você fique calmo, para que você fique zen. Então, imagina dentro do seu quarto, você vai chegar e puff, vai dormir, né? Não vai fazer mais nada além disso. Você não vai ter forças para reagir porque ele vai servir como uma cor calmante. Ah, Cecília, então, mas que cores que eu deveria colocar no meu quarto? Ah, eu posso colocar uma parede salmão, posso colocar aí uma. Posso até colocar outras coisas, mas que seja apenas uma parede, que não sejam as quatro paredes, né? Ou eu não. Eu gosto muito da cor vermelha. Então, mas põe um vaso, né? Não põe tudo vermelho, né? Não decora tudo dessa forma. A cor verde, ela é uma cor mais curadora, né, mais transformadora. Então, ela também vem trabalhar mais uma questão de espiritualidade. Então, cada cor, a gente fala que ela tem um sentido e um propósito diferente para cada ambiente que a gente também coloca dentro da nossa casa, até como roupa. Quando você quer ter um ponto de destaque, o que você faz? Você põe cor vermelha. Nem que seja um batonzão vermelho, nem que seja uma blusa vermelha, nem que seja uma calça, um sapato vermelho, tipo, nossa, cheguei.
Imagina que se você vai fazer uma entrevista de emprego, você chega de vermelho, né? Aí a turma fala, nossa, aí você já chega com tudo aquilo, a impressão que tem, ela não é positiva. Porque fala, nossa, já vem com vermelho, olha, porque realmente quer ser um ponto de destaque. Por isso que quando a gente vai fazer entrevista, a gente põe as cores mais neutras, branco, preto, um azul mais escuro, né? Para não mostrar tanto. Pessoas que usam muitas cores cinzas, cores opacas, sombrias e tudo mais, ela está escondendo a grande força, o potencial que ela tem dentro dela. Então ela está se ofuscando, né? Então a gente também precisa ter aí um equilíbrio também nas cores, até na nossa própria vestimenta. É normal muitas vezes a gente ter peças de roupa muito mais de uma cor do que de outra, né? Eu, por exemplo, eu tenho pouquíssimas roupas em azul escuro. Azul escuro, azul claro, porque são cores que eu não gosto muito. Mas em compensação, roupa preta, roxa, vermelha, né? São as roupas que mais eu tenho, né? Eu gosto de rosa, né? Então, são cores que me vibram mais, né? Eu já roupa lilás, por exemplo, eu já não tenho, né? Então, talvez seria até bom ter, né? Como é que a gente pode ver a questão da cromoterapia? Existe tratamento e terapia para isso também, né? Mas existe também até através de numerologia que a gente pode perceber quais são as cores que faltam na nossa vida, as cores que faltam no nosso nome, né? Por isso que quem faz às vezes uma consulta aí com numerologia fala, olha, acrescenta esse alfabeto, acrescenta são essas cores que estão faltando, que são os números ocultos que nós temos no nosso nome, estão faltando essas cores, então tenta trazer mais isso. Às vezes você está montando uma empresa, tem um logo, às vezes você põe um logo numa cor errada, e aí aquilo não é o seu ponto de destaque, não vai chamar, né? Que a gente não vai chamar clientela. Então, até a cor, para isso, ela faz totalmente diferença, tá bom? Espero ter ajudado aí um pouquinho, mas quem tiver aqui dúvida, o pessoal que está chegando agora, boa noite, sejam bem-vindos. Vindas, Stephanie, Vera, beijo, e Devanice, da Lopes, Maurício, sejam bem-vindos. Nossa live hoje ele é um tema livre, é justamente aqui para a gente tirar as nossas dúvidas também, né? De eu poder aqui ajudar de alguma forma. E eu preciso muito da ajuda de vocês aqui para poder compartilhar essa live, para atingir o maior número de pessoas possíveis também, e que vocês também venham com as dúvidas aqui para a gente continuar aqui abordando na nossa live, né? Sou muito ligada à família, perdi mamãe há 7 anos e agora um mês perdi meu pai. Estou tão deprimida que, mesmo sendo maga das chamas sagradas, não estou conseguindo me levantar sozinho. Faço as minhas orações todos os dias e acendo as velas. Abro minhas mandalas, mas não me sinto intuída por reagir. Sou muito fraco ou é possível se abater assim? Não é nem questão de fraqueza, Andréia, é uma questão de que a gente fala que é o seu tempo, né? É o seu tempo de poder absorver tudo isso. Claro, com certeza você deve ter uma ligação kármica muito grande, né? Com seus pais, né? Com pai e mãe. E é um processo. A gente fala que a luta, o luto, na verdade, ele é um processo íntimo. Cada um tem uma forma de reagir. Tem muitos que acabam aí tendo, né, suas partidas familiares e tudo mais, e encara a vida normal, né? Tem nossos sentimentos, tem tudo, mas assim, que prossegue. Eu não vejo isso uma questão de fraqueza, mas eu vejo que muitas vezes precisa ter um entendimento, sim, que tudo é uma passagem nessa vida, tudo tem um porquê, tudo tem um início, um meio e um fim. Nós também teremos, infelizmente, mas nós ainda teremos, né? Mas é de saber qual é a missão, né? Qual era o propósito de vida, tanto da sua mãe quanto do seu pai, junto com você, né? Quando nós nascemos numa família, todos nós temos aí um resgate kármico, nós temos aí um reencontro, um grande aprendizado aqui de novo, né? Então, muitas vezes, que pode ser assim o seu caso, mesmo você tendo todo o conhecimento, você tá até, não é que você tá desacreditada, mas você precisa de um estímulo, que é a melhor forma. Acho que a melhor palavra para falar é isso daqui. Está precisando de um estímulo, né, de poder aqui de reerguer novamente as suas forças, as suas essências e tudo mais. Seria muito ideal você tomar banho, né, de ervas de quaresmeira, ervas de São João, pode trabalhar muito a questão, fazer um banho de hortelã, pode misturar-se essas ervas, mas pode tomar separadamente, como folhas de saião, que são ervas que vão te trazer aí, né, não é uma alegria, mas vão te trazer uma espontaneidade, né, uma leveza do que você também precisa ter esse entendimento dessa passagem também, tá? E outra coisa é buscar ajuda,
né? Muitas vezes, por mais que nós tenhamos conhecimentos, tenhamos recursos e tudo mais, só que às vezes é necessário de que a gente venha buscar ajuda de fora, né? A gente fala que nós não somos, nós somos único, nós temos a nossa própria individualidade, a nossa própria essência, só que para isso nós temos pessoas que possam nos ajudar, nos orientar, vibrar para nós, né? Nem sempre nós vamos conseguir nos reconstruir individualmente, né? Muitas vezes a gente vai precisar mesmo de ajuda, às vezes é uma palavra, às vezes é um puxão, às vezes é uma atenção, às vezes é um carinho, às vezes é um direcionamento, uma visão totalmente diferente. Mas você tem um grande recurso, porque você tem a magia a seu favor, né? Você tem um grande conhecimento, né? Já abriu aí a mandala do trono feminino da evolução? Né? Já colocou aí entre os magnetismos, né? Já misturou aí o trono feminino da geração, junto com o trono feminino do amor, com o trono feminino da evolução e junto aqui também com o trono masculino da fé. Então, assim, além de você trabalhar aí com esses tronos também associado, né, às mães orixás e a Pai Oxalá também, dando essa conscientização da própria geração, da própria evolução, do amor, que ele é universal, né, mas de simplesmente de ter aí essa ajuda através do trono masculino aqui da fé, de que eu tenho o entendimento do Pai Maior e não questionar, né? Eu sei que esse buraco, essa, vamos dizer, essa perda momentânea, porque na verdade infelizmente é um processo da vida, entendeu, Andréia? Então, assim, tenta tirar essa força, né? Essa grande maga que existe dentro de você, sabe? Essa chama mesmo, essa chama calórica que a gente fala aí, energética e tudo mais, com esse poder aí das velas, das chamas e tudo mais. Tenta tirar isso de melhor para você. Tenho certeza que você vai se reerguer, né? É um processo, como eu falei também. Não tem como a gente julgar e falar, tá errado, você tá fraca, você tá isso. É um momento, ele é único, é um momento que ele é seu, tá? Mas existem várias coisas, assim, espiritualmente também, que pode ser feito, né? Uma delas, né, além de como você já trabalha com mandala, é fazer os banhos também, né? Buscar uma orientação de libertação, né? E um dia, na hora que você estiver preparado, de trabalhar até com uma constelação familiar, por que não, né? Desses grandes vínculos que você teve, né, com eles, né, com seus pais e tudo mais, e por que está sendo tão difícil de você ter essa cura, né, dos seus sentimentos e desse próprio entendimento também. Tá bom, Andréia? É... Bruna Poliak, boa noite, Paixalá te abençoe, seja bem-vinda. Mara, boa noite, Paixalá te abençoe, Maurício. Para quem está chegando agora, e se mais alguém chegou aqui e eu não visualizei, sejam todos muito bem-vindos. A nossa live hoje é tema livre, tá? Então vem aqui hoje para poder ajudar, proporcionar aqui um pouquinho da troca de conhecimento, aconselhamento, ajuda, dúvida, né, sugestões. De repente, se já quiserem colocar aqui é, sugestões aí também de próximas lives também. Eu sei que vocês estão dando sugestões, mas hoje eu resolvi fazer esse tema livre. Não sei porquê, mas veio hoje para fazer um tema livre aqui também, tá? Mas sugestões de próximas lives, ou até mesmo aqui aproveitar, né? Essa oportunidade aqui de às vezes de tirar mais uma dúvida mais específica, né? Já que um assunto hoje é aberto, de vocês poderem aqui também até falar sobre um pouquinho, né, às vezes de curiosidade, eu ouvi falar, isso não é, tá bom? E aí, hoje a live, ela depende 100% de vocês, né, para vocês tirarem justamente aqui as dúvidas, para a gente poder aqui dar continuidade na nossa live. Hoje, o tempo está passando muito devagar, que isso é bom, né, porque geralmente nas nossas lives o tempo passa muito rápido, mas ainda nós temos praticamente 1 hora de live. E ó, não tem um assunto aqui. Preciso de assunto aqui para a gente continuar também, tá bom? Nenê, boa noite, seja bem-vinda. Dizem que o médium só pode trabalhar em uma casa. Pode acontecer da pessoa ser encaminhada a mais de um lugar? Então, Cristiane, depende, né? Tá falando de Umbanda, tá falando de kardecismo, assim, o que eu entendo, vou falar da minha vivência, da minha experiência e do que eu aprendi para minha vida toda. Claro que às vezes depende muito de uma questão, obviamente, de ponto de vista, de doutrina, de vivências e tudo mais, né? Quando você é designado a trabalhar numa casa espiritual, o que acaba acontecendo, né? Você tem um propósito, um vínculo com aquela casa
numa hierarquia espiritualmente, não só com pessoas, mas principalmente do que é da espiritualidade, né? As suas entidades te encaminharam para lá de alguma forma, né? Elas te conduziram para que você tivesse algum propósito, alguma troca, alguma vivência dentro daquela casa também. Então, qual é a função de você de repente trabalhar de uma outra casa, né? A gente às vezes pode existir muitos conflitos porque são doutrinas totalmente diferentes, né? E às vezes você fala, nossa, aqui eu posso, lá eu não posso. Aqui dá para fazer isso, lá não dá. E aí começa a existir um momento de comparação, né? Daquilo que eu posso e não posso. Às vezes já é muito difícil a gente seguir uma doutrina de uma única casa, imagina de duas casas também ao mesmo tempo, né? Conheço várias pessoas que às vezes ingressaram num kardecismo, mas aí sentiram um chamado para a Umbanda e começaram a trabalhar nos dois lugares. Isso aconteceu muito comigo na minha adolescência, né? Porque eu fui pro kardecismo, estava estudando lá doutrina, um monte de coisa, mas eu já estava na Umbanda também. E aí comecei a ter muitas manifestações dos meus orixás, das minhas entidades espirituais, e dentro do kardecismo eles enxergavam que eu estava com espírito obsessor, né? E eles não aceitavam. Hoje o kardecismo ele já está muito mais aberto, passou por várias mudanças e transformações. Mas muitos anos atrás o kardecismo era aquela doutrina e pronto, acabou. Não podia se falar em vela, não podia falar isso, não podia falar aquilo. Quando eu lembro que eu cheguei a ter briga dentro do kardecismo quando vieram falar mal da Umbanda, né? Eu fui defender a Umbanda, eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, eu fui defender a Umbanda fervorosamente, né? Uma pirralha praticamente, mas era a minha vida toda. Eu fui gerada dentro da Umbanda, então eu nasci, né? Eu não poderia pensar de uma forma diferente, né? E então, onde chegaram uma hora em mim e falaram: olha, você tem que seguir é, algum tem que seguir alguma doutrina. As duas não vai dar ao mesmo tempo. Não temos como amar o único Deus de várias formas. Não temos como amar vários deuses ao mesmo tempo. Mais ou menos desse tipo, né? E aí onde eu acabei justamente ingressando mesmo para a Umbanda, falei que era a Umbanda mesmo que eu queria, tá? Então, assim, depende muito de qual, né, o contexto aí da sua pergunta, mas é muito difícil, tá? Porque geralmente quando você tem um vínculo espiritual dentro de uma casa, muitas vezes, não vou falar que é uma regra, mas muitas vezes os seus dirigentes espirituais não vai nem permitir que você trabalhe em outra casa, né? Porque é uma outra vibração, é um outro magnetismo, né? Então tudo muda também, né? São regras, aí são mais pessoas colocando mão na sua coroa. Isso muitas vezes lá na frente pode trazer vários tipos de complicações, espiritualmente falando, tá? Não sei se é muito bem esse contexto, mas se for, é mais ou menos isso. Se não for, quiser aqui abrir mais, né, explanar um pouco mais a sua pergunta, tá bom? Mas pelo que eu entendi, acho que foi mais ou menos isso daí, tá bom? Deixa eu lá, Jefferson, já te respondo. Maria, boa noite, seja bem-vinda. Paixão te abençoe. Luiz, tudo bem? Seja bem-vindo. Pessoal que está chegando aqui agora, nossa live hoje é tema livre, né? Justamente nós temos aqui essa oportunidade de poder trazer um pouquinho de conhecimento de vários tipos de assunto, né? Daquilo que realmente eu puder ajudar de alguma forma, né? Andréia, obrigada pelo carinho, tá? Pessoas que tenham problemas de tipo de alergia ou ferida só do lado esquerdo pode ser espiritual? Pode e não pode ser, mãe Dora. Pode ser realmente um contexto espiritual do que precisa ser visto e tudo mais, mas alergias e feridas muitas vezes trabalham numa questão de uma autoaceitação, né? Daquilo que muitas vezes tem muitas coisas guardadas e não está sendo colocado, não está sendo desabafado. Então, vem se tornando em forma de alergia de feridas, porque ele foi exteriorizado, ele teve que de alguma forma de vir aí para o lado de fora para ser tratado e curado, né? Alergias e feridas também faz parte aí de doenças psicossomáticas também, mas falam muito da renovação dos ciclos, né, das flexibilidades do que nós precisamos ter na nossa vida também, tá? O lado nosso esquerdo, a gente fala que a gente trabalha muito a questão da emoção e da razão. Nosso lado esquerdo, ele fala muito da nossa razão, né? Também a gente fala, ele fala de uma razão do que nós precisamos ter dentro da nossa própria emoção, né? Profundo isso. Por quê? Porque é bem onde está concentrado aqui o nosso cardíaco, o nosso coração. Então eu venho falando aqui que é justamente as nossas emoções. Mas eu preciso buscar uma racionalidade, eu preciso buscar um equilíbrio, né? Da nossa razão dentro dos nossos sentimentos. Por isso que tá pegando muito o lado esquerdo,
né? Então, por isso que fala muito de renovação, de flexibilidade, de jogo de cintura em relação a tudo isso, tá? O que que de repente você tá, não sei se é o seu caso, né, mãe Dora, mas que só respondendo a sua pergunta, mas às vezes a gente não sabe se tá se deixando se levar muito emocionalmente e perdendo aí o equilíbrio, muitas vezes a razão da sua vida, dos seus sentidos, né? Então, por isso que acaba vendo muito isso aí do lado esquerdo, tá bom? É, Gostaria de saber se adoçamento e amarração é a mesma coisa na Umbanda. Não, Luana Paula, não é a mesma coisa, tá? Amarração, você se utiliza aí de vários outros recursos, né? De você poder amarrar, juntar alguém a você, forçar uma situação, vamos dizer assim, né? Muitas vezes, quem passa por um trabalho de amarração, o que acaba acontecendo, né? Ela não é feliz nesse quesito, né? Porque ela está com alguém do lado dela daquilo que não veio de uma forma natural. Porque já vindo de uma forma natural já é difícil, imagina você, entre aspas, obrigando, amarrando, né, sacrificando alguém ficar do seu lado. Então ele acaba sendo um relacionamento que ele não é prazeroso e sim tortuoso, né? Porque você vai ver que não existe, né, não é algo, o sentimento ele não é algo recíproco, é você tá doando, mas você não está recebendo, né? E é quando a gente fala que simplesmente a pessoa está por estar, né? Então fica uma sensação um pouco vaga, um pouco vazia. Já a questão do adoçamento, ele é muito diferente, porque muitas vezes a pessoa está muito arredia, ela está com os pensamentos muito negativos, muito sombrios, tá muito intolerante, por isso que tem até os banhos que muitas vezes a gente pede para colocar mel, a gente pede para colocar açúcar, melado, né, açúcar mascavo, tudo mais, para você trabalhar uma questão de uma atratividade. Esse adoçamento, muitas vezes, até com uma pessoa que ela tem uma imagem muito desvirtuada, uma imagem muito é, negativada pelas outras pessoas, que só enxerga a pessoa daquele jeito, né? Às vezes você precisa dar uma adoçada na pessoa, uma equilibrada na sua energia, na sua parte vibracional aqui, para que ela também abaixa um pouco mais a guarda dela. Então, no meu entendimento, adoçamento e amarração são coisas totalmente diferentes, tá? Adoçamento, eu não estou amarrando ninguém, mas eu estou sim trazendo um princípio de que eu estou amansando, né, de alguma forma, mas não é aprisionamento, né? Amansar, equilibrar, dosar uma energia é uma coisa, você amarrar é totalmente diferente, tá bom? Porque ainda há resistência e dificuldades de aceitação em terapias dentro do terreiro, e principalmente desconfiança no conteúdo dos cursos oferecidos. O que você acha? Boa pergunta, Jefferson. Isa, boa noite, seja bem-vinda. O que acaba aqui acontecendo, né? Existe ainda essa resistência porque eles falam que terapia não é espiritualidade. No meu ponto de vista, tudo está dentro do mesmo contexto, né? Vamos falar, quando você fala de alinhamento de chakra, e quando você vê um passe magnético, um passe que uma entidade espiritual te dá, ela vai te trabalhar nos seus 7 pontos vibracionais, né? Então a gente vê até a forma que dá um passe, na forma que vai energizar. Simplesmente eles vão trabalhar nos seus chakras, eles vão trabalhar nos seus pontos de força primeiro, para depois se fazer qualquer outra coisa. Nós somos ligados de vários, de milhares de pontos energéticos do nosso corpo, né? Então, mexer no pé é uma coisa, no joelho é outro, na panturrilha é outro, no pulso é outro, no ombro é outro, na escápula é outro. Então, assim, tudo existe um porquê e um motivo. Isso dentro de um contexto espiritual. Na parte de terapia, também é a mesma coisa. Então, há ainda assim, essa resistência e dificuldade em aceitar as terapias. Eu sempre tenho trazido cada vez mais essa parte holística para dentro do terreiro, porque nós entendemos que nós precisamos entender a pessoa como um todo, não só uma questão de espiritualidade, né? A parte espiritual, kármica dela é uma coisa, né? A parte terapêutica é totalmente diferente. Para ela ter um desequilíbrio espiritual, ela, em primeiro lugar, ela teve um grande desequilíbrio aqui do seu mental, do seu psicológico, né? E precisa muitas vezes ter esse próprio entendimento, né? Do seu desequilíbrio emocional versus doenças versus desequilíbrio e tudo mais. Então, ainda há, e principalmente que você fala aqui de desconfiança nos conteúdos dos cursos,
é porque ainda não se tem essa, vamos dizer, esse chamamento, né, dessa forma de trazer, de dar esse entendimento aos seus frequentadores, a gente saber olhar um ser humano por todo, pelo completo, não só espiritual, mas emocional, sentimental, vibracional, psicologicamente, de todas as formas, né? As terapias, para quem tem um grande entendimento de terapias, facilita muito numa questão espiritual. Às vezes a pessoa fala, nossa, a pessoa ela fez uma leitura espiritual, mas ela também fez uma leitura terapêutica em você, né? Ela soube trabalhar em todos os seus pontos. Então, alguém quando vem falar de uma dor, ela não vai te dar um remédio, mas ela vai te mostrar um caminho, vai te mostrar aqui uma solução, ela vai te direcionar. Por quê? E vai mexer na sua ferida. Não, não quer dizer que uma entidade espiritual ela também não vai mexer na sua formiga, na sua formiga não, na sua ferida, mas ela vai simplesmente te dar essa consciência, vai fazer você buscar atrás, vai fazer toda uma limpeza para que você tenha um entendimento. Então eu entendo que é uma unificação, terapias e a parte espiritual, né? Eu não me vejo fazendo uma coisa sem a outra, né? Vice-versa, não vejo espiritual sem terapia, não vejo terapia sem espiritualidade. Para mim tá dentro de um contexto. Falei aqui até na semana passada como que eu entrei, né? Como que eu comecei como eu ingressei na parte terapêutica, que foi através de florais de Bach, que era dado dentro de um terreiro de Umbanda num trabalho de cura, né? Então, pra gente ver que há essa proporção, porque você cura da espiritualidade, mas você precisa ter o entendimento que é curar a sua alma. E você curando a sua alma, você consegue alcançar os mais ápices de evoluções que você possa atingir na sua vida, você como ser humano, você na sua própria existência, no seu único ser superior, né? Então eu tenho, mas infelizmente não são todos os terreiros. Já fui muito, 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 muito criticada por isso, por eu trazer terapias holísticas, por eu dar cursos terapêuticos dentro do meu espaço, como eu dou até cursos de massagem. Mas muitas vezes a gente vai trabalhar um desbloqueio energético, vibracional e espiritual na pessoa através de um toque. Através de uma massagem, através de uma reflexologia, para si mesmo ela possa se destravar e aí, consequentemente, poder aí desabrochar em outros quesitos também, né? Mas há essa resistência, tá? Eu li esses dias que através dos nossos pensamentos nós criamos nossa realidade. Isso mesmo, Bruna. E quando exercitamos a gratidão, a gente atrai aquilo para nós. Eu estou exercitando isso em mim e estou me sentindo muito mais disposta. Todos os dias escrevo minhas gratidões e procuro sempre achar alguma coisa positiva nas coisas que aparentemente são ruins. Bruna, nós geramos para nós todas as condições de vida daquilo que nós queremos. E tudo isso é transformado, tudo isso é gerado através dos nossos próprios pensamentos, né? Então, quanto mais eu vibro positivamente, quanto mais eu realmente, que nem você falar aqui, tento tirar alguma coisa positiva, mesmo de uma coisa que não seja tão boa naquele momento, nós estamos trabalhando o quesito aqui da prosperidade, que nada mais, nada menos que entra aqui a parte da gratidão. Então, nós sermos próximos, às vezes a gente procura muito prosperidade. Mas a gente procurar aqui a prosperidade não é só uma questão financeira, mas é uma prosperidade de uma evolução de um entendimento também. Quando nós agradecemos nessa parte, por isso que hoje não existe mais obrigada, é gratidão, e muitas vezes tem pessoas que falam gratidão e ela não sabe nem qual é o significado de tudo isso. A gratidão é você ser próxima, é você ser grata, né, daquilo que você está recebendo. Porque mesmo que aparentemente não seja uma coisa tão boa, você está aprendendo com aquilo, né? Nós estamos ainda passando, mas tivemos meses aí muito piores do que nós estamos aqui vivenciando hoje em dia. E aí, claro que entra no mundo de lamentação, de reclamação, porque ninguém estava esperando, acabou desestruturando várias pessoas, enfim, né? Mas o que que nós tiramos de aprendizado de tudo isso? O que que nós temos que agradecer, né? Tem pessoas que falam, ai, nossa, eu tirei de boa. Tem outros que falam que não, né? Mas o que que você aprendeu? Ah, eu aprendi a olhar mais para mim, eu aprendi a olhar mais para minha família, eu aprendi a sentir mais a minha casa, eu aprendi a sentir falta do meu trabalho, eu senti falta do trânsito, da movimentação, de pegar o metrô lotado, de ter pessoas, de poder ver pessoas, de poder comunicar, de ser vista por pessoas, sabe? Então, nesse sentido aqui, sou grata, porque assim,
Não é chato a gente ficar só em casa? Eu acordo, tomo banho, aí eu trabalho de casa, aí meus familiares estão em casa, se eu vou no mercado, fico em casa, como em casa, no passeio, tudo dentro da minha casa. Tudo bem, é legal você curtir, você ter o seu cantinho, né? Graças a Deus nós temos um lar. Mas assim, pensou a gente viver a vida inteira desta forma? Né? Se nós já fôssemos acostumados com isso, seria ok, mas nós nunca fomos acostumados com tudo isso, né? Então, assim, será que em nenhum momento nós não sentimos falta? Eu mesma senti falta, falei, nossa, eu tava com tanta falta de pegar um trânsito, né? Aí hoje a gente vê trânsito, ai, que trânsito, graças a Deus, porque se tem trânsito, a gente tá tendo movimento na nossa vida, né? As pessoas estão saindo, as pessoas, não tô falando de doença, né? A gente não tá entrando nesse quesito, a gente tá falando de vida, né? De a gente ter esperança de que a vida ela tá continuando, que a vida assim, ela tem um sentido, ela tem um propósito, ela tem uma cor, né? Não vai ficar essa questão opaca. Então, a gente trabalhar os nossos pensamentos é a melhor forma da gente encontrar o equilíbrio para nossa vida. Positivamente, né? Porque eu vou atrair aquilo que eu estou emanando. Se eu emanar apenas pensamentos negativos, eu vou só atrair uma negatividade para o meu lado. Se eu vou atrair pessoas na mesma situação, até pior do que eu, né? Se eu baixar a minha guarda, também vou trazer essas pessoas também para mim nessa mesma na frequência e tudo mais. Só que, e aí a gente começa a entrar um mundo de lamentações, lamentações, lamentações. Quando vai ver, a gente já tá num ponto aí é, é, muito desequilibrado. Quando a gente começa aqui mentalizar obrigada, gratidão por eu acordar, gratidão por eu comer, gratidão porque você me fez um favor, gratidão porque você me fez um elogio, ou gratidão porque você também me criticou, né? Então, assim, o que que eu tô aprendendo? A gente só não pode se deixar abater. Claro que nós somos seres humanos, né? Queira ou não, nem sempre nós estaremos 100% desta forma ativados positivamente também. Mas a partir do momento que a gente atrai, né, a partir do momento que a gente tem essa consciência, a gente pode até dar uma baixada de guarda, mas automaticamente a gente sobe, a gente vai reerguer aqui novamente. Então, a gente quer ter uma melhor qualidade de vida, espiritual, energeticamente, é nós trabalharmos os nossos pensamentos. Não deixar nada, nenhum tipo de negatividade tomar de conta com tudo isso. Porque quando um pensamento negativo, ele toma conta aí das nossas mentes, ela simplesmente tem o poder de desmoronar, de acabar, de destruir, não só nós, mas também até as pessoas que estão ao nosso redor. Então, que nós todos podemos vibrar, né, sempre por coisas boas, sempre por gratidão e mesmo das coisas ruins, a gente tirar sempre um grande aprendizado e agradecer, né, ter essa gratidão, porque a gente ter essa gratidão é porque nós estamos aprendendo e nós estamos evoluindo. A partir do momento que nem as coisas boas, nem as coisas ruins, elas não acontecerem, então o que que nós estamos aprendendo? Qual é o nosso propósito de vida aqui na Terra, né? Mas tá ótimo, é maravilhoso, é isso mesmo, Bruna, trabalhar sempre os pensamentos, né? E tirar uma parte positiva. Ah, mas aconteceu isso, mas olha, o que que você ganhou com tudo isso? Claro que quando o mundo desaba, a gente não pensa dessa forma, né? A gente acha que tudo acabou, mas sempre vai ter alguém que vai puxar a gente desse buraco e que vai mostrar uma luz para nós, né? Como podemos saber se separar quando um sonho é uma visão ou um aviso apenas? Então, se daí isso é um tipo de mediunidade também, né? Muitas das revelações, muitos dos tipos de mediunidade, dos avisos, eles vêm através de um sonho, né? O sonho, na verdade, é o que que a gente dormir, né? Às vezes a gente fala, nossa, dormi a noite inteira, sonhei com isso aqui a noite inteira e tudo mais. Não, na verdade, a gente não dorme, a gente não sonha por mais do que 3 minutos. Né? Então, quando a gente tem a lembrança aqui de algum sonho, são dos últimos minutos que nós estávamos dormindo. Então, ele não é a noite inteira. É claro que a gente perde a noção do tempo, do sentido, obviamente, quando a gente dorme, né? Mas não seria impossível lembrar de todos os sonhos, né? Independente da quantidade de horas que a gente dorme, lembrando que no máximo os nossos sonhos chegam a durar 3 minutos, estourando 3 minutos, né? Então, muitos aí é trabalhar uma questão mediúnica, que eu sei muito bem, né? Trabalhar essa questão e de ter esse próprio entendimento, né? Do que é verdade, daquilo que não é, do que é um aviso, se realmente são entidades de luz, espíritos de luz que estão te passando essa visão. Eu sempre falo que os tipos de mediunidade, mesmo para quem tem uma clarividência, clareaudiência,
premonição, revelações por sonho e tudo mais, será que é só desgraça que a gente fica sabendo? Será que a espiritualidade mesmo, as entidades de luz, só quer que vejamos as coisas ruins? Será que nunca pode ser uma coisa boa, benéfica também? Então, por isso que é onde a gente começa a ver, quando é só coisas, são só coisas ruins, é onde a gente começa a ver que muitas vezes é muito mais uma interferência, muito mais negativa do que positiva também, né? Então, os nossos sonhos dependem muito do dia, da situação que nós passamos, né, do que vivenciamos, daquilo que nós ouvimos. Isso tudo também pode ter uma interferência. Todos nós, independente do tipo de mediunidade que nós tenhamos aqui, em algum momento da nossa vida a gente pode ter algum tipo de sonho que foi um aviso, né? Ou que a gente fala que foi uma premonição, vamos dizer assim, eu senti isso, tudo aquilo. Se a gente souber o tempo todo que as coisas vão acontecer, por que que a gente erra? Às vezes você vai conversar com alguém e falar, eu sei disso. Eu sei. Não, você não sabe, porque se você soubesse, você não teria feito. Concorda? Então, às vezes é muito difícil, às vezes a gente assumir o nosso próprio erro. Poxa, é verdade, eu errei agora, errei versus consequências, vamos se dizer assim, né? Mas aí, às vezes, quando você vai conversar com alguém, fala, eu já sabia, eu sei. Não, você não sabe. Porque assim, se é uma coisa que ela é ruim, e se você soubesse, você não faria essa coisa ruim, não concordam? Né? Eu, pelo menos, eu penso assim dessa forma, né? Então, às vezes, muitas coisas, elas vêm por sinais. Vamos se dizer assim, que às vezes já não aconteceu com vocês, de vocês pensarem numa pergunta, de vocês quererem tanto uma resposta da própria espiritualidade, aí vocês passam, quando tinha o outdoor, né? Vocês olhavam o outdoor, aí tinha uma frase, né? Tinha lá e você fala, nossa, eu tive a resposta agora. Não deixa de ser um aviso também, né? São os flashes aqui momentâneos também, né? Ellen, boa noite, seja bem-vinda. Karen, boa noite, Paxalá te abençoe. Hilton, boa noite, seja bem-vindo. Isa, boa noite. Para quem está chegando agora, a nossa live hoje, o tema é livre. Nós temos aí mais ou menos uns 25 minutos, 30 minutos de live ainda, que hoje a gente vem trocar essa informação. É uma live aqui que eu dependo totalmente, 100% de vocês, né? Porque geralmente aqui, quem participa das lives toda semana, sabe que eu começo a falar e disparo aqui a falar, e o tempo passa muito rápido, né? E hoje eu resolvi fazer essa live aqui de tema livre para que a gente possa aí abordar os maiores assuntos possíveis, dúvidas, curiosidades que se tem aqui também. Então, por isso que ela é uma live 100% dependente de vocês, porque eu preciso das perguntas, né, aqui, né, os comentários para a gente poder prosseguir aqui a nossa live. Mãe, a vaporização do útero pode mesmo ajudar a lidar com os problemas emocionais que carregamos durante a vida? Sim, é o que acontece no nosso útero. O nosso útero é o nosso registro, né? O nosso armazenamento dos nossos sentimentos, né? Dos nossos desequilíbrios emocionais. Nós guardamos esse reservatório chamado útero, que é o grande órgão aí gerador de vida, né? E tudo mais. Então a gente começa a guardar essas memórias, né, que pode trazer de toda uma ancestralidade, como a gente pode trazer também de outras vidas, registros e marcos que ficam aqui, né, guardados dentro do nosso útero e coisas também dessa própria vida aqui também, né? Quando nós fazemos aqui uma vaporização, como uma bênção do útero, o que acaba acontecendo? A gente faz uma limpeza energética, uma limpeza espiritual, trazendo o equilíbrio, trazendo o seu sagrado novamente, que a força da mulher, a potência da mulher está sobre o útero. E a gente faz essa limpeza. Então, por isso que quem passa por uma vaporização ou bênção do útero e tudo mais, às vezes pode sentir uma cólica, pode sentir um corrimento um pouquinho mais intenso durante alguns dias, mas é porque aquilo está sendo colocado para fora, que é um lado assim muito bom, muito positivo, que isso de fato vem acontecer. Até porque ele vem tirando, quebrando, né, essa negatividade, vamos dizer, tudo isso que está sendo carregado, que nós estamos carregando no nosso útero também, que são as nossas mágoas, os nossos ressentimentos e desequilíbrios emocionais. Então, não tem restrição de de quantas vezes eu posso fazer uma vaporização, né? A gente fala que por mês a gente faz uma vaporização, não pode se fazer no período menstrual e tudo mais. Sagrado Feminino é um outro curso que eu tô trazendo também, tá? É um resgate aqui de círculo de mulheres, Sagrado Feminino, Força Feminina, também estou trazendo juntamente lá com o curso de Magia Natural. Em outros dias, que vai ser em outro dia também, vou trazer muita questão do Sagrado Feminino versus orixás femininos, entidades femininas, deusas femininas e tudo mais, tá?
Mas a vaporização do útero é maravilhosa e perfeita para isso. Apesar de ser um ritual, é possível fazer sozinha? Sim. Podemos tanto fazer no coletivo, como também podemos fazer sozinha a questão da vaporização. Basta nós termos conhecimentos, né, das ervas, que tipos de ervas utilizar, o período certo, né, do tempo certo de ficar de cócoras, né, de poder aí absorver através da fumaça, da fervura e tudo, né, da força aí da erva, de poder trabalhar na questão do nosso útero também. A benção do útero, ele é um processo que ele é coletivo, então ele pode ser feito na individualidade, desde que seja feito com uma terapeuta do sagrado feminino. A vaporização, ela não precisa, não requer que você tenha uma terapeuta do lado, mas pode ser feito sim na sua própria individualidade. E essas ervas têm o mesmo efeito de quando é indicada para um banho? Não. Na verdade, que nem a Artemisia é uma das ervas que a gente utiliza aqui para fazer a vaporização. Quando a gente toma o banho de Artemisia, ela vem trabalhar, nesse caso, sempre a sua potência de mulher, né? A sua força, o seu resgate, a sua sensualidade, a sua conquista e tudo mais. Já quando a gente fala aqui, através de uma vaporização, a Artemisia, ela vem trabalhar na sua limpeza das memórias do que você guardou dentro do útero. Então, é totalmente diferente. Por isso que nesse curso aí que eu falei para vocês de magia natural, a gente vai ter um entendimento da erva, quando ele é um banho, quando ele é uma vaporização, quando ele é um escalda-pés, quando ele é chá, quando ele é um óleo essencial, no que muda na nossa vida, né? Então, a erva, por isso que quando a gente procura lá, para que serve a alecrim ou para que serve a artemisia, para que ele serve, né? Ah, ele serve para isso. Aí você procura em outro site, nossa, mas ele falou que serve para isso. Ah, procura. Então depende muito do contexto, da visão que cada um tem, tá? Qual é o tipo de forma de tratamento? Porque erva para um tratamento terapêutico é uma coisa, para um tratamento espiritual é totalmente diferente, tá bom? Mas é ótimo vaporização, é perfeito. Adoro fazer vaporização. Um exemplo simples que aconteceu comigo. Meu marido esqueceu de entregar um material para os meninos trabalharem no dia seguinte e teve que ir no centro de São Paulo entregar às 10 da noite. E ele pediu para eu ir com ele. No caminho ele falou: "Que droga, eu odeio dirigir no centro". Aí eu falei: "Pelo menos nós estamos passeando juntos". E aí ele abriu um sorriso e falou: "Tem razão". Parece um exemplo besta, mas a mudança de energia dele foi praticamente palpável. É isso mesmo, Bruna. Às vezes a gente reclama, mas é a gente tentar sempre tirar, que nem você comentou, né, anteriormente, a gente tem sempre tentar tirar uma positividade. Tudo bem, é ruim ficar no trânsito, é chato, às vezes você indo pro centro, um monte de coisa, né? Mas o que foi benéfico? Vocês puderam estar juntos, né? Que não saíram, viram pessoas, saiu do que é da casa de vocês, mudou a energia, né? Então tem uma parte positiva. Nossa, mas a parte positiva é que nós podemos ficar sozinhos, nós podemos nos curtir, né? Então não importa o que está acontecendo lá fora, não importa quanto tempo isso vai acontecer, o importante é que nós estamos vivenciando, porque a nossa vida ela só tem uma essência, uma importância a partir do momento que a gente vivencia algo. Né? A gente tem histórias para poder contar. Ah, aconteceu isso, isso. Tem uma amiga minha aqui participando da live que quando nós vínhamos embora, né, juntas aí do trabalho, nós passamos por várias aventuras, né? Porque foi logo quando eu comecei a dirigir novamente. E aí a gente vinha embora, e era chuva, e era trânsito, e era um monte de coisa. Nós pegamos uma época de chuva que era todos os dias, e deixava sempre para chover às 18h20. A gente saía mas, geralmente umas 10 para 6, aí a gente pegava o minhocão, né? E depois aí pegava um pouco da radial, do glicério e de tudo mais. Só que parece que era incrível, era sempre quando chegava naquele pedaço, né? Então tinha dia que a gente saía 10 para 6 do serviço, quando era 6h30, 20 para 7, nós já estávamos em casa, né? Porque eu atravessava lá o Minhocão em 10 minutos. E em compensação, tinha dia que quando a gente chegava no trecho, falava, poxa, vai ser hoje. E aí nós já chegamos, o Waze já deu caminho pra gente ir pelo Mercadão, pela Avenida do Estado, e uma chuva, com questões de alagamento, tal, tal. Só que sabe o que nós fazíamos? A gente vinha cantando, muitas vezes a gente vinha falando do serviço, algumas coisas que revoltavam, mas era uma forma da gente descarregar, né, um pouco mais. Só que a gente vinha falando de espiritualidade, de troca de informação, da nossa vida, sabe, de vivência, de passeio. E nisso tudo nós criamos uma grande amizade, né, de ir pra balada de final de semana. E nós temos, aí ó, Kátia, me lembrei de todas, sinto saudades, porque é bem isso mesmo, nós vivenciamos isso, as loucuras que nós passamos, passaram
posto de gasolina, sabe? São coisas assim que a gente fala, são histórias, e é gostoso, que nem aqui, é gostoso a gente poder relembrar. Tinha coisa ruim, porque às vezes a gente saía do serviço e levava 40 minutos para chegar em casa. Mas tinha dia que a gente saía do serviço, a gente levava 1 hora e meia, 2 horas para poder chegar em casa. Mas era tão benéfico, era tão gostoso, porque a gente tinha uma companhia na hora de vir embora, né? E sem contar que nós criamos essa amizade que nós temos aí até hoje, né? E é gostoso, porque ó, brilha os olhos quando a gente vem relembrar isso. Ai, lembra quando nós fizemos isso? Lembra quando aconteceu aquilo? E é a mesma coisa quando nós viemos embora de metrô. Era cada coisa que a gente via no metrô que a gente vinha se divertindo. E aí a gente, às vezes, pegava as mesmas pessoas e a gente, né, falava, olha, essa pessoa estava aqui e tudo mais. Então, é sempre isso que você comentou. É a gente tirar uma positividade mesmo de uma situação que não esteja tão legal. E a gente começa a perceber que quando a gente entra com essa positividade, o ambiente muda, a energia muda, porque vê que a sua luz é muito mais forte do que aquela parte sombria que quis tomar de conta, né? Queria saber mais sobre a apometria. Terá curso esse ano? Sim, na época a Kátia, e foi ainda melhor ainda, a Kátia era catequista na época, né? E aí ela começou a entrar na Umbanda e ela vinha com muitas dúvidas, e aí a gente passava, né, o tempo todo dia falava, ó, amanhã a gente vai falar sobre tal orixá, amanhã a gente vai falar sobre isso daqui. E eu vinha dando aula para ela dentro do carro, né? E aí aí eu ainda falava para ela, você ainda vai entrar na Umbanda. Ah, não vou. Hoje tá aí, é médium girante. A sua filha vai entrar também. Tá aí, a filha dela também é médium girante. Então, coisas que a gente vinha, são as descobertas, né? Jefferson, esse ano não terá mais curso de apometria. E eu não sei se a apometria é um curso que eu irei mais ministrar, né? Mas posso te passar indicação de outras pessoas, de outros profissionais, né? Eu tenho uma visão muito diferente apométrica de ver as coisas, de poder trabalhar com a apometria, que muitas vezes pode diversificar muito, né, do que realmente é a apometria, mas porque eu vejo muito mais num outro contexto, muito mais espiritual do que isso, né? Mas a apometria é simplesmente a gente aí fazer um resgate, né, do passado, né, daquilo que está preso, daquilo que nós tivemos, entre aspas, aí alguma dívida, daquilo que não foi acertado, né? Então a gente vem aqui tendo um entendimento nessa vida que nos travou lá atrás, porque muitas vezes são coisas remotas mesmo, ou coisas também dessa vida, do que realmente nos travou para que a gente possa se liberar, destravar, desatar, para que a gente possa seguir a nossa caminhada à frente também, né? Eu entendo, assim, falando de uma maneira mais clara e objetiva, eu entendo aqui a apometria como um trabalho, entre aspas, regressão, mas que não é uma regressão em si, e um trabalho de desobsessão. Né? Então, por isso que eu falo que eu trabalho a apometria de uma forma um pouco diferenciada do que realmente ela é, porque ela não está vinculada com nenhum tipo de religião, porque ela não é uma religião, ela é uma técnica. A apometria ela é uma técnica que foi desenvolvida aí através do Dr. Lacerda, né? Então, que eu falo hoje, momentaneamente, eu optei por não mais ministrar o curso de apometria. Quem sabe um dia, né? Mas hoje não, mas se precisar aqui de indicação, indico ótimos profissionais aí também, tá? Às vezes tem uma mistura de sensação tão grande de paz, amor, alegria, enfim, sentimentos bons, chega a ser palpável. Eu normalmente paro e tento sentir com calma, porque dá vontade de gritar, sair correndo. Possível ser o seu mentor ou algum ser de luz me transmitindo amor ou algo parecido? Claro que sim, Maria. Claro, né? O que são as nossas entidades espirituais? O que são nossos guias, né? Os nossos orixás, nossos guias, nossos mentores, tudo que vem aí nos ajudar, né? Principalmente quando percebe que a gente está num momento aflitivo, muitas vezes pode ser até entes queridos aí, né, que desencarnaram, já atingiram aí um grau, ou que mandaram os seus mensageiros também, ou vem um mentor, né, desse nosso ente também, nos trazer, de transmitir isso pra gente, que é algo que é perceptível, é palpável, que é gostoso de vivenciar, é algo que a gente transborda de amor e sentimento, né? Então, é claro, as nossas entidades espirituais, principalmente naquele momento que começa a perceber que a gente começa a dar uma baixada na nossa frequência e tudo mais, eles tentam sempre colocar pessoas ou situações que vêm aí nos trazer essa alegria novamente, esse conforto de paz, dessa sensação de que a gente, que nós não estamos sozinhos, né? Que às vezes a gente tem a sensação aqui, visualmente, que nós estamos só, mas não é isso, né? Espiritualmente ainda estamos aí sendo abraçados, amparados aí pela uma espiritualidade também. Então é possível sim, tá? É maravilhoso sentir isso, é muito melhor do que se sentir alguma coisa negativa, né?
Eu tomei banho de Artemisa pensando que era alecrim. Mari, de repente você precisava trabalhar seu estímulo feminino, né? Porque o alecrim, ele vem te trazer uma alegria na vida, né? A alecrim, né? Então é alegria, é o sabor, né? Que você precisava, que precisa ter. Mas a Artemisa, ele vem trabalhar com os estímulos femininos, a sua potência, o seu amor próprio, né? A sua autoconfiança. Nada é por acaso, pode ter certeza disso. O que é importante se pensar quando você quer adentrar o terreiro? Quando você acha que é sua hora de trabalhar do lado de dentro. O que acontece, Lucas? O chamado ele vem para todos, né? E a nossa própria espiritualidade, elas nos encaminham e ela nos impulsiona. Às vezes é muito mais um travamento nosso, né? Uma restrição nossa do que qualquer outra coisa, porque você trabalhar a espiritualidade, o desenvolver, a gente fala não existe tempo, porque assim o tempo ele foi criado por nós, né? Nós seres humanos. Para a espiritualidade não existe tempo, não existe dimensão. Nós trabalhamos dentro da Umbanda Sagrada junto com a nossa mãe Oiá Tempo Logunã, que ela é a dona do tempo, né? Porque ela é do tempo do que é aquilo que nós precisamos de ter como uma medição, o que é passado, o que é presente e o que é futuro, né? Mas quando a gente vai ver, é uma única dimensão, porque assim, o passado vai, agora são 9h34, 21 horas e 34 minutos. 20 horas e 33 já é um passado. 20 horas e 34 minutos ele é o meu presente. E 21 horas e 35 minutos é o meu futuro, né? E quando você vai ver, ó, uma coisa que passa rápido. Então o tempo ele não existe, né? Mas temos essa mãe trabalhar no tempo cronológico, que é o tempo das coisas poderem acontecer, para que nós possamos, seres humanos, ter o entendimento da passagem, daquilo que é rápido, né? Daquilo que nós não estamos o tempo está passando e a gente não está curtindo, não está aproveitando, né? Então, essa questão aqui de você poder adentrar no terreiro, a partir do momento que você já tem isso aqui aguçado, lapidado, né? E já a gente fala as borboletas no estômago, vamos dizer assim, né? Já te dando esses sinais de que assim, será que não é hora de eu não é, não, será que não é hora de eu entrar? Será que não é hora de eu me desenvolver? Será que não é na hora de eu trabalhar? Você pode ter certeza que aí já é o seu chamado. Muitas vezes é só trabalhar uma questão da própria resistência, né? A espiritualidade ela pode ser tocada de várias formas, né? Como na Umbanda, como no Candomblé, como no kardecismo, no budismo, no Xuxunuê, pode ser em qualquer outro tipo de religião. Então, sempre é o momento. Sempre é o momento. O momento, quem faz somos nós mesmos, né? Por que esperar? Será que o esperar, será que o amanhã de fato ele vai acontecer? Né? Porque a gente nunca sabe. A gente sabe daquilo que passou, a gente sabe do que nós estamos passando agora, mas a gente não sabe do que a gente vai passar daqui a pouco, né? Então, assim, amanhã eu faço, né? Depois eu faço isso. Depois eu faço aquilo. E esse depois não existe, né? Esse depois não vai acontecer. Então, qual é o melhor momento da gente poder fazer alguma coisa? De poder ingressar alguma coisa, de poder adentrar, de poder iniciar, de poder qualquer coisa. É aqui e agora, né? Quanto mais cedo se aproveita, quanto mais cedo se inicia, quanto mais cedo se desenvolve, é muito melhor para nós seres humanos de ter esse entendimento. Não quer dizer, mas eu tive o chamado há 60 anos, eu tive o chamado quando eu tinha 50 anos. Mas vamos dizer que o seu tempo era naquele momento, que era assim, na espiritualidade estava dizendo, fulano de tal, quando tiver 50 anos, ela vai sentir a necessidade de entrar num terreiro, ou ela vai sentir a necessidade de entrar numa igreja, então ela vai sentir a necessidade de fazer um trabalho voluntário. Então o seu tempo já estava escrito, né, já estava registrado que seria aos 50 anos de idade. Como para uns foram 10 anos, 15 anos, 22 anos, assim, não importa. Então, o chamado é quando você sente. O momento certo é quando você sente. É o momento, né, Lucas? Na verdade, vou falar aqui, vou brincar com você agora. Já passou do tempo, né, Lucas? Já passou do tempo, mas estou brincando aqui com você, tá? Gente, nós temos aí praticamente mais 15 minutos da nossa live, né? Agora, no segundo tempo, a hora passou um pouco mais rápido, passou aqui voando um pouquinho mais, né? Eu ia perguntar assim, alguém ia fazer uma pergunta, mas acabaram de fazer aqui a pergunta, eu já vou responder. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma sugestão, alguma curiosidade aqui também? Sugestões aí para próximas lives? Gostaram da live de tema livre? Acharam que foi interessante também a gente fazer uma live assim diferenciada, sem ser só aquele tema também?
Já tem previsão para a abertura do seu terreiro? Quero muito conhecer como ocorre o desenvolvimento na sua casa. Então, Luan, o que acontece? Nós já voltamos com os trabalhos espirituais para a corrente mediúnica, né, às sextas-feiras. Por enquanto ainda nós não temos previsão de quando nós vamos abrir a porta para assistência, né? A gente está ainda, primeiro ainda trabalhando no reequilíbrio espiritual dos médios do corpo mediúnico, para assim mesmo a gente poder abrir as portas e poder ajudar também outras pessoas, né? Existem já alguns terreiros que já estão trabalhando e tudo mais, mas aí a gente fala que é um direcionamento de cada uma das casas também. O que acontece? No meu terreiro da minha mãe, geralmente nós temos as giras de segundas-feiras e sextas-feiras. De segunda-feira é quando ocorre as giras de desenvolvimento e de sexta-feira a gira de atendimento. Este ano nós viemos com uma proposta diferente, que era trazer também uma gira de desenvolvimento às segundas-feiras, mas que era justamente para os médiums que já estão indo para uma consulta, né, já estão indo para um atendimento, para que eles pudessem realmente trabalhar de segunda-feira. Mas aí, quando tudo isso aconteceu, nós tivemos aí que dar uma paralisada nos nossos trabalhos espirituais. Então, o que acontece? Se você tiver interesse de conhecer a casa, como tiveram algumas pessoas que foram na última sexta-feira, né? Eu só que aviso que não tem consulta, não tem passe ainda, não tem nada, mas é uma forma de poder conhecer, tá? Então, se tiver interesse, depois me chama no particular, aí eu vejo, falo com você, te dou a orientação certinha, tá? E pode, obviamente, de ir lá conhecer. Às vezes tem gente que fala assim, eu quero conhecer, quero me desenvolver no seu terreiro, né? Na verdade não é meu, né? Na verdade é dos guias aí, dos orixás, né? Mas que são aí, que é acomodado aí por mim e pela minha mãe também. E aí o que a gente sempre fala, vai, assiste as giras, vem na gira de desenvolvimento, tenta sentir a energia, né? Sentiu legal tudo? Então vamos aí macumbar, né? Não vamos perder tempo, tá bom? Mas se tiver interesse, me chama no particular aí depois eu já converso com você, né? Poderia falar um pouco sobre pedras e cristais? Quando trabalha com eles, é preciso descarregar e energizar eles? Se sim, como fazer isso? O que acaba acontecendo, Bruna? Eu tinha até falado um pouquinho antes de você entrar, eu já tinha até falado um pouquinho aqui dos cristais, né, e das pedras. É preciso sim, quando a gente adquire ou compra ou quando a gente ganha, de descarregar, né, e energizar esses cristais justamente para poder aí tirar as memórias, os registros que lá tem. Mesmo quando a gente tem um cristal, de repente você tem lá em cima da sua mesa de trabalho, você está colocando toda uma intenção. Vai chegar um momento que ela sobrecarregou energeticamente. Então é necessário que você faça um descarrego nessa pedra, energiza de novo para que ela venha cheia de vida, porque o cristal, né, e as pedras, elas são uma fonte de viva, né, fonte viva aí, né, dentro do mistério mineral, dentro daí das forças de Mamãe Oxum, para que aquilo possa pulsar aonde quer que você coloque aquele cristal ou aquela pedra também. Existem várias formas que nós podemos aqui de fazer esse trabalho, né, de descarregar e de energização. Então não existe nenhum processo, nem que é o que é mais correto do que é o menos correto também, tá? Mas geralmente o que eu acabo indicando é pegar um cristal, lavar bastante em água corrente, né? Colocar um pouquinho aí dentro de uma vasilha com um pouquinho de sal grosso, deixa lá por uns 5 minutos, 10 minutos. Nesse meio momento, como eu gosto muito de trabalhar com ervas, já faço um banho de ervas, deixo as ervas também aí junto na vasilha. Retiro esse cristal dessa vasilha onde está com sal grosso, lavo bastante, bastante, bastante em água corrente e depois deixo lá também um pouco imerso junto com as ervas. E lá eu deixo também por uns 10, 15 minutos. Quando eu retiro de lá, eu vou e coloco numa planta, ou né, no sol, põe na terra em contato com a mãe natureza e tudo mais, deixa assim no sereno, se tem esta oportunidade, ou deixa na terra e no outro dia começa a usar. Esse, pelo menos, é o formato que eu tenho de poder de descarregar e energizar o cristal. Mas, se de repente aprendeu de uma outra forma, também tá certo, né? De quanto em quanto tempo? Quando a gente percebe que a gente olha para um cristal, para uma pedra, a gente começa a perceber que as suas cores estão um pouco mais opacas, parece que elas estão engorduradas, parece que, sabe, não tem mais aquele brilho, é o momento certo que a gente tem lá de poder fazer essa limpeza e essa energização aí de novo, tá? Eu geralmente sugiro que pelo menos a cada 15 dias lava todos os cristais. Se possível, lave toda semana, cada 7 dias, mas às vezes, dependendo da quantidade que tem, não dá tempo de fazer tudo isso, né? Eu, quando eu pego para lavar os cristais,
Eu já lavo todos num único dia, né? Deixar cair bastante água corrente e tudo mais. Mas pelo menos a cada 15 dias, a cada 20 dias, pegar todos os cristais, limpar e depois energizar de novo. Isso vai desde nossos colares, correntes, pingente, tudo mais que a gente tenha de cristal, tá? Porque vocês podem perceber que, principalmente, né, nós mulherada aí, quando a gente tá com cristal, né, a gente tá com corrente, colarzão, pulseira, tem muitas pessoas que vão lá, ó, e põem a mão direto. Onde eu trabalhava, tinha uma moça que era incrível toda vez que era sempre, eu podia colocar outras pulseiras de cristais. Ela não colocava a mão, mas quando eu colocava uma determinada pulseira, que era de bolinha mesmo de cristal, das cores dos chakras e tudo mais, era inacreditável o quanto que ela colocava a mão. E aí, às vezes eu tirava, né, no dia que eu tava mais agitada no serviço, eu começava a tirar tudo do braço e da mão para poder escrever, digitar mais rápido, para não ficar batendo na mesa. Aí ela passava, ela vinha na minha mesa e pegava a pulseira e ficava pondo a mão. Tudo bem, a gente fala que os cristais e as pedras, elas conversam com a gente, né? Então, quando a gente compra um cristal, um pingente, qualquer coisa que seja, nós tivemos aquele chamado, né? Ele, ufa, nos chamou, nos encantou e é onde simplesmente a gente vai lá e acaba comprando, trazendo para nós, né? Então, pode ser que o cristal quisesse conversar com ela, mas assim, só o fato de ela falar, eu gosto tanto aqui de estar aqui, porque quando eu tô aqui, nossa, mexendo nessa pulseira, eu me sinto mais leve, não sei o que lá. Então, queira ou não, acabou absorvendo tudo que estava com ela. E era uma pulseira que eu nem já não colocava mais no meu braço, né? Eu já acabava envolvendo lá num papel ou num pano mesmo, trazia para casa, acabava descarregando e energizando para depois eu poder usar novamente. Até que tem um dia que ela espatifou, e aí já era, espatifou, espatifou, desapego total. Bora lá comprar outra ou fazer outra também, tá? Mas existem várias formas. Queria saber mais sobre viagens astrais. Então, Mari, as viagens astrais são os famosos desdobramentos que todos nós temos no momento de dormir, né? Então, essas viagens astrais muitas vezes nos levam lugares, né, a locais que são super agradáveis, né, prazerosos da gente estar lá, mas muitas vezes nos levam também a alguns lugares que nos trazem aí pânico, desespero, né, um terror e tudo mais, né? A gente fala que muitas vezes pode ser que sejamos aí condicionados por algum guia espiritual, algum mentor, para que a gente venha, queira ou não, mesmo através de um desdobramento, fazer um resgate kármico, uma limpeza, uma desobsessão, de resolver uma situação lá do passado, que é possível sim, através das viagens astrais, resolvermos assim algumas coisas paradas no tempo. Muitas vezes, dependendo de como tiver a nossa frequência, podemos ser até também aí sendo sugada, encaminhada para espíritos também negativos para que nos levem aí para o baixo astral também, né? Por isso que é muito importante, antes de dormir, fazer nossas orações, pedir aos nossos guardiões, trabalho de viagem astral, desdobramento, essas viagens astrais, a gente está preparado, porque dependendo do sonho que a gente tem, quando a gente volta em si, a gente tem medo, a gente tem desespero, a gente às vezes né, acorda gritando, né, com o coração acelerado, porque na verdade o nosso corpo ele está adormecido, mas o nosso espírito ele tá por aí, né? Ele tá nesse desdobramento. Obviamente que durante o desdobramento nós somos ligados aí por dois cordões, o cordão de ouro e o cordão de prata, né? O cordão de ouro ele não vai se romper, mesmo eu em matéria ou em espírito, eu sempre estarei ligado através desse cordão de ouro. O cordão de prata ele se rompe no momento do meu desencarne. Então, o que nos faz nesse momento do desdobramento, que o meu corpo está aqui, mas o meu espírito está indo para outros lugares, é esse fio, né, de prata que a gente fala, que nos faz voltar de novo aqui, vamos dizer, nosso espírito voltar aí para o nosso corpo e a gente poder aí abrir os olhos e acordar, enfim. Então, a gente fala que simplesmente a gente através do desdobramento, pode ser um resgate, pode ser uma solução de um problema, pode ser uma quitação de um processo kármico, pode ser que nós estejamos aí brigando por outras coisas também, né? Adquirindo novas dívidas espirituais, vamos dizer assim, principalmente se eu tiver aí com instinto de vingança, de raiva, de rancor, de tudo mais, né? Então, todos nós, no momento de dormir, nós já fazemos automaticamente essa viagem astral ou viagens, né, várias vezes aí para vários lugares. Por isso que os sonhos, na verdade, não são sonhos, são viagens astrais. É que nós levamos aí através de sonhos também, né? Obrigada, Andréia. Obrigada pela palavra. Já dei umas voltas dentro de casa mesmo. Pensei que eu estivesse morrido. Fui para a janela e aí senti o puxão e acordei. Os nossos mentores, eles nos puxam, né? É a mesma coisa quando você dorme.
você tá dormindo, e aí você no sonho, você se vê dormindo e você sabe que você sonhou, né? Aí quando você acorda, você fala, nossa, eu sonhei que eu estava dormindo, mas que no sonho eu me via. Aí a gente fala, nossa, que estranho, né? Mas é realmente isso que acaba acontecendo, né? Giane, boa noite, seja bem-vinda. Então é justamente isso que acaba acontecendo. E os nossos mentores, nossos guias, eles nos puxam nesse momento. É a mesma coisa, às vezes em alguns lugares a gente lê que quando a gente tem a sensação de que a gente tá caindo, né, que é aquele susto que a gente tem, tô caindo do prédio, tô até caindo da cama, tô caindo de uma escada e tudo mais, era um momento que estavam tentando aí puxar, sugar nosso espírito aí para que tenha aí uma interrupção, né? E aí é aquele momento que a gente acorda lá no susto apavorado, né? Porque, queira ou não, os nossos mentores, nossos guardiões, anjos da guarda, estão fazendo essa intercessão realmente de que não, a gente não seja levado para nenhum outro tipo de lugar, a não ser que seja o propósito de aprendizado que tenhamos que ter. Quando eu tento fazer uma projeção astral, eu nunca consigo chegar até o fim, mesmo na projeção guiada. Eu começo com a respiração e durmo profundamente, independente da hora do dia que eu faço. Existe algum motivo específico para isso acontecer? Talvez, Bruna, não seja ainda o momento certo nem propício. Pode ser que eles estejam ainda te preparando para tal fato realmente venha acontecer. Né? A gente fala que essa projeção, mesmo que ela é guiada, que muitas vezes a gente fala meditação, que é uma projeção, e a semana passada pediram muito aqui para falar de meditação, de concentração e tudo mais, é simplesmente para que a gente possa chegar em algum ponto e resolver ou receber uma benção, ou receber uma surpresa, ou ter que, né, simplesmente quitar uma dívida espiritual kármica. Então, eu entendo, pelo que você está falando aqui, muito mais de estarem te preparando, né? Você pode talvez perceber que a cada vez que você tem essa projeção, ou que mesmo que seja guiado, você vai dando passos à frente, sabe? Nem sempre, pode ser que às vezes por um período sempre seja sempre naquele mesmo lugar, mas pode ser também que a cada vez que você tem essa projeção, você vai chegando num lugar um pouquinho mais à frente, um pouquinho mais à frente. Então é muito mais uma questão de preparação também, tá? Sonhei, sonhei chorando e quando eu acordei, entrei em uma crise de choro. Sim, porque a gente traz, né, as nossas emoções. Por isso que às vezes assim, a gente fala, nossa, lembrei do sonho, no sonho foi isso, isso, isso. Aí quando chega durante o dia, putz, esqueci o sonho, não lembro mais nada, né, do que aconteceu. Às vezes são sonhos que são marcantes, né, ele fica aquilo na sua memória, porque é alguma coisa. A gente fala que também através do desdobramento também aqui, é uma forma também de exteriorizar tudo aquilo que está guardado aqui dentro dos nossos sentimentos, né? Daquilo que a gente, de uma maneira ou outra, a gente não consegue colocar. É, é como se a gente não sentisse um colo, e espiritualmente é como se a gente tivesse sentido esse colo, ou esse chamão, esse chamado aí, ou esse chacoalhão, e aí a gente acorda, às vezes, nesse desespero, no choro e tudo mais, e a gente vem trazendo aqui a nossa vida, isso à tona também, né? Gente, nossa live, infelizmente, acabou, né? Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse tema livre hoje aqui, né? Foi muito legal, importante aqui, como sempre, a participação de todos vocês. Na próxima quarta-feira eu volto novamente aqui com a live. Eu ainda não tenho assunto, ainda não sei o que iremos abordar aqui, mas logo mais, em breve, farei a divulgação. Para a live de hoje eu não divulguei, né? Não falei qual era o tema, nem que se era tema livre, eu não coloquei nada. Simplesmente deu 8 horas, eu apareci aqui na tela, né? Mas como eu sei que tem muitas pessoas que acompanham a live, então eu já sabia que automaticamente já iriam entrar também, né? Tiveram várias pessoas novas aqui também, né? Que sejam todos muito bem-vindos. Mas na próxima semana eu volto. Pode ter certeza que eu vou escolher um tema aí muito gostoso também para a gente abordar, também para a gente trocar essas experiências e tudo mais. Que nós possamos aqui ter uma ótima noite de sono também, que o nosso dia amanhã seja lindo, seja belo, seja maravilhoso, também com muitas bênçãos, né? Que possamos aí ser protegidos pelos anjos protetores também, os nossos guardiões, né? De que nós não sejamos atingidos por nenhum tipo de interferência, né, espiritual, intencional ou não, também, né, que possamos ter vida, luz, que é o que nós precisamos, né, principalmente entendimento de tudo isso, né, que está acontecendo, como aqui a Bruna mesmo relatou, sempre tentar tirar mesmo um aprendizado, né, mesmo das coisas que aparentemente parecem não ser tão boas,
Perdi a. Ah, Mili, você chegou atrasadíssima hoje mesmo, né? Perdi a live, bora ver agora. C, depois me ensina a fazer uma oferenda para cigano para prosperidade. Pode deixar. Obrigada, prima. Geralmente eu faço as lives aqui todas as quartas-feiras, às 20 horas. Geralmente a gente faz aí 2 horas de live, mas muito obrigada mesmo. Próxima live, meditação. Obrigada, Fábio. Obrigada. Fábio fez curso segunda-feira. Gratidão, gratidão. Sabe que a cada encontro ele é sempre muito benéfico, né? Não só para vocês, já cansei de falar isso, mas para mim também, né? E sempre aqui eu sou grata porque vocês compartilham muito das vidas de vocês, das experiências, né? Das histórias, como eu também tenho essa possibilidade também de trazer um pouquinho da minha história também para vocês. E aí acaba passando aqui, ó, 2 horas, que eu tenho certeza que são horas bem benéficas também, né? Porque a gente está aqui trocando coisas boas, a gente está falando de positividade, né? Você sabe que vieram me pedir aí uma live sobre desobsessão, vieram pedir live aí sobre suicidas, sobre essas coisas, mas aí, gente, é um assunto que é muito pesado também, né? Mas aqui é um grande aprendizado, né? A gente fala que é uma evolução aí também, mas a gente percebe que a energia ela acaba mudando, né? A gente fala que às vezes não importa quantas pessoas participam, né? É importante que a mensagem chegue a quem tiver que chegar também. E isso que é mais gostoso também, tá? Então eu agradeço aqui a todos vocês por estarem comigo aqui até agora. Se puderem compartilhar a live de hoje, logo mais venho trazendo aí o assunto da próxima live também, tá? E espero vocês aqui até a próxima semana, tá bom? Um super beijo para vocês.